Começando mais uma edição do podcast Milkshake chamado Wanda! Eba! Olha, vamos lá. Essa é uma edição do podcast que a gente sempre começa muito entusiasmado, com a energia lá em cima, mas talvez o Wanda de hoje não seja tão animador. Normal. De vez em quando a gente quer fazer edições com especialistas, falando de assuntos que são não só do nosso interesse, mas do interesse de vocês também. E aqui a gente está falando de um assunto muito sério, obviamente, por isso que não vai ser uhul! O Wanda dessa vez vai ser O Wanda de hoje vai falar das bets, dos jogos de apostas que estão tomando conta do Brasil e não só especificamente sobre isso, né? A gente, né? As bets chegaram aí em vários lugares, estão patrocinando clubes de futebol, shows, vários eventos. Tem muita gente falando disso, então assim, se é legalizado, pode, né? A gente está aqui também para discutir um pouco disso. Tem influenciadores aí com milhões de seguidores fazendo propaganda das bets, promovendo de um jeito supostamente criminoso, porque engana as pessoas. E por isso que tem a CPI. Tem a CPI das bets aí também para avaliar isso, de que forma esse convencimento é gerado nas pessoas, né? Como é que elas são convencidas a jogar. Exatamente, é uma nova economia que está se estabelecendo, o país está entendendo como que isso vai funcionar, está se legalizando, mas é extremamente perigosa, a gente já tem acompanhado, né, tudo isso, a gente está vendo muitas famílias impactadas, destruídas, arruinadas, está sendo real o impacto dos brasileiros e, de acordo com o Banco Central, né, na matéria do Piauí, lá do João Batista... Da revista Piauí. Da revista Piauí, do João Batista, nos primeiros 8 meses do ano passado, 24 milhões de brasileiros gastaram em média 20,8 bilhões de reais por mês nas bets. Né? E isso é um número que só contabiliza os pagamentos por Pix, né? Já que tem os meios agora, cartão de crédito, eles estão achando outras formas. É um assunto muito sério, muito importante. Eu acho que é um programa que ele fica no nosso arquivo aqui, se acontecer alguma coisa, né, com alguma pessoa da sua família, se por algum infortúnio acontecer com você, é lembrar, putz, tem aquele Wanda lá que eles gravaram aquele dia. Dá pra pedir ajuda, dá pra pedir ajuda, por isso que a gente trouxe aqui a Gabriela e a Bruna. Bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas, meninas. A Bruna e a Gabriela são psicólogas especializadas em transtorno do jogo, não é isso? Bruna é psicóloga, neuropsicóloga, né? Pesquisadora com doutorado na USP, onde estuda sobre o transtorno do jogo. Estudando, sou aluna Ainda tá de estudando. doutorado. Ótimo. E você atua como psicóloga clínica, né? É isso? Exatamente. Com abordagem analítico-comportamental. É isso. E a Gabriela também é psicóloga, ela tem um Instagram muito importante chamado Aposta Incerta, @Aposta Incerta, vocês falam muito de jogos lá, desse momento, então vamos ajudar aqui as pessoas que precisam também, né, é focado nesses vícios, nessas apostas que estão... infelizmente estão na moda agora, né, com muitas aspas, e para focar nesses transtornos psicológicos. Por que a gente faz isso? Por que as pessoas fazem isso, né? Sejam bem-vindas de novo. Obrigada, muito obrigada. Vocês querem falar um pouco de vocês? A gente foi uma introdução muito breve aqui sobre a Gabriela, sobre a... Não sei se aqui nos bastidores a Gabi estava contando, né, como é que vocês começaram, a aposta incerta. Acho que é legal contar, assim. Podem se apresentar. Bom, por mais que a moda seja agora, né, sobre apostas, na verdade eu trabalho com isso desde 2012. Meu primeiro estágio de psicologia foi no ambulatório de transtorno do jogo, atendendo as pessoas que têm dependência em jogo de azar. Então, tá na moda, mas não é algo recente. Já acontece há muito tempo. Tá na moda nesse formato... Nesse formato online, né? Então, a gente atendia mais o público que jogava bingo, jogo do bicho, caça-níquel,
que na verdade não são legais, mas existem aí, enfim. Quem é dependente de jogo sabe onde encontrar, né, esses tipos de jogos, né? Então, há muito tempo que eu já trabalho com isso e estudo também, né? A minha pesquisa de doutorado, ela vem desde a época da iniciação científica, com esse tema de transtorno do jogo, ou ludopatia, que também é outro nome que é usado. Sim. Ludopatia exatamente é pessoas que têm dependência em jogo de azar. Exato. Entendi. É um prefixo que a gente usa geralmente, né? Apatia, em questão, então, o ludo de brincadeira. E fala da ideia de criar uma aposta incerta no Instagram. Então eu contei pra eles que tudo isso começou, porque a Bruna tem uma grande experiência com isso. E a gente tava lá na mesa, em algum momento ali, aniversário, acho que aniversário do Alan. Na mesa do bar, hein? Mesa do bar, não era a mesa do escritório. Exato, vamos falar a verdade. Vamos real. Não era nem a mesa do bar, era a mesa de jantar da casa do Alan. Alan. Pra ficar um pouco... Isso, um meio termo ali, pra vocês imaginarem. Mas é uma coisa que a gente costuma fazer, nós somos muito próximos, a gente se formou junto, então a gente sempre discute muita coisa, né? Eu e o Alan, a gente tem um outro projeto que trabalha em população LGBTQIA+, então a gente tava meio nessa de tentar se unir pra criar projetos que a gente tava pensando, precisamos alcançar as pessoas, né? E aí a Bruna chegou um dia, do nada, tá? Todo mundo lá, completo nada. Ela, gente, eu tava aqui, a Bruna, ela vai devagarinho. Você sabe que ela tá com uma ideia, que ela tá quietinha ali, ela tá pensando em alguma coisa. Ela, gente, eu tava pensando, então, porque no ambulatório tá tendo uma grande demanda. Aumentou muito a demanda, eu tô observando isso. Isso pós-pandemia, então a gente percebeu ali no pós-pandemia que tava pegando fogo, a fila de espera tava gigantesca por conta dos casos. Isso era quando? Olha, passado, ano retrasado. Vamos lá. A legalização foi em 2018, né? Das apostas esportivas. 2019 a gente não sentiu tanto. 2020 começou a pandemia. Tá. E aí já tava rolando muitos jogos de apostas esportivas, mas também esses caça-níqueis online, sabe? Dos bichinhos. Sim. Né? Esses tipo tigrinho, exato. Chega a fauna. Exato. Né? E vieram junto, né? E aí a gente começou a ter uma alta demanda porque legalizou, falou, tá permitido, mas não teve nenhuma regulamentação. Só começou a ter a regulamentação em 2023, né? Final de 2023 2024 para começar a valer agora. Entendeu? Por isso que tá essa discussão toda com CPI e tudo mais. A ideia de fazer o Instagram foi vindo disso mesmo. Exato. Você percebeu no ambulatório. Eu percebi que a gente teve uma alta demanda, né? O nosso público, como eu tava falando, né? Era de jogadores que jogam bingo, que jogam caça-níquel, que é um público mais velho, né? Que é uma coisa, até quando teve aquela série Vale o Escrito, que mega bombou. Exato. É muito louco, porque é uma realidade que não é 100% correto, mas também não é aquele crime que vai contravenção. pra cadeia. É contravenção. Exato. Então, tipo, aí fica aquela coisa que pode fazer um documentário no Globoplay, pode mostrar quem são as pessoas envolvidas, e você fica tipo, gente, mas não acontece nada com essas pessoas. Todo mundo sabe que aquilo acontece. Exato. Mas ninguém fala sobre. Aí vocês, nesse dia, na mesa, no aniversário do Alan, vocês tiveram essa ideia. É algo a ser falado, né? Porque tá acontecendo e se a gente for ver, não tem muitos lugares, né? Por exemplo, eu trabalho nesse ambulatório que é o único que atende público que tem essa dependência, né? E aí a gente entendeu do Hospital das Clínicas. Isso. E o nome é Anjo, né? Que chama o... Era Anjo, agora é AMIT, que é Ambulatório dos Transtornos do Impulso. Importante. Legal. Exato. E então a gente pensou, bom, vamos falar sobre isso, né? Vamos aproveitar. Unir o útil ao agradável, né? Tava estudando ali várias coisas interessantes por conta do doutorado. Eu falei, bom, vou trazer esse conteúdo para as pessoas saberem também. E aí ela puxou. O seu doutorado tem a ver com... Sim, com esse tema. Eu tô estudando como que se desenvolve o transtorno do jogo. Tem um modelo teórico de como que é o desenvolvimento do transtorno do jogo. E aí o meu trabalho é para validar esse modelo teórico de uma maneira empírica. Tá, entendi. A gente sabe... Você ia fazer uma pergunta? Não, pode fazer. A gente sabe que é algo que, infelizmente, veio pra ficar. Não sei se isso muda lá na frente, né? Acho difícil. É muito difícil, né? Bem difícil. Até porque é uma coisa que acontece desde sempre. O jogo tá aí. O jogo não é novo. O que é novo virou algo que consegue trazer, como que diz?
taxa de imposto, arrecadação. Arrecadação, né? Exatamente. Então, gera verba, né? sim, claro. Eu queria saber quais são os cuidados que a gente tem que ter ao usar, então. Porque a gente sabe que isso dificilmente vai acabar, uma vez legalizado e também. tá associado ao futebol, né? Então, assim, tá associado a uma paixão nacional, tá ali na camiseta dos jogadores. Você abre qualquer site hoje, sites confiáveis, né? Você vê na Rede Globo, você vê no intervalo do Jornal Nacional, Betano, enfim, não queria, sem citar nomes aqui, mas já citando. Calma, Raymond, Bom, tá tudo bem. Apareceria alguma propaganda A gente tá falando disso. Vai acontecer da gente falar os nomes. Né? Desculpa, vai. Não, teve inclusive o Galvão Bueno fazendo sugestão de aposta em uma narração de jogo. Então, sério, no meio do jogo? No meio do jogo. Então, o jogo tem 90 minutos, então tudo pode acontecer do começo até o final. Tem milhões de reais em apostas ali, né? Sim. Porque parece muito inocente a gente falar, pode, não use, blá blá blá, porque as pessoas vão usar, né? Você sabe disso. Então, talvez não tratar como um bicho papão, mesmo sendo, né? Uma brincadeira séria. Muito exatamente. séria. Porque existem outras arriscada. coisas que são arriscadas que são legalizadas também, né? Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual é esse limite aí pra você não cair numa cilada e destruir sua vida, no caso? Tá. Né? Eu sei que não é tão difícil responder. Não, vamos lá, dá pra responder. Posso? Sim, É que eu acho que antes da gente pensar no individual, é importante pensar em relação a como que o governo poderia se portar em relação a isso. Pronto. Né? Porque, por exemplo, se a gente pensar em outras dependências, como álcool e cigarro, que são as duas primeiras dependências, né, maiores dependências, Sim. a gente tem muitas restrições. Né? Por exemplo, em relação à propaganda. Não pode ter propaganda de cigarro, né? Exatamente. Qual foi a última vez que vocês viram? Nos anos 80, né? 90, talvez. E propaganda de álcool E se vem tem de cheia álcool, de vem- disclaimer, né? Exatamente. Assim, esse produto não é recomendado para menores de 18 anos. Eu lembro quando criança, e eu tava com umas revistas antigas lá em casa, tipo, de sebo, realmente da década de 70 e de 80. E aí, se você for pegar as revistas, a última capa, que é chamada de quarta capa, que é a revista atrás, assim, todas é cigarro. Hoje em dia a gente tem esse negócio da bege, antigamente, gente, era todas cigarro, E assim, super sedutor, né? Sempre, assim, Vendendo era um lifestyle. investimento, era pesadíssimo. Exatamente. Você ia falar, né? Desculpa. Então, existem restrições, e no caso do cigarro, até, na verdade, é proibido, né? O mesmo deveria funcionar para o jogo. Não faz sentido a gente ter propaganda como a gente tem tido, como você falou, liga a televisão e vê 1 zilhão de propagandas para algo que pode... esse tipo de jogo forma hábito. Então é muito fácil uma pessoa ter dependência de jogo. Então a gente precisa pensar como que poderia ser a regulamentação, né, do jogo. Então, Começando por não ter propaganda. Não ter Eu acho que propaganda. esse é o começo. Inclusive acho que foi hoje, né? que hoje tá apareceu rolando projeto de lei, votação do projeto de lei para proibir propaganda de jogos de azar. Vamos ver. Porque Ai, é o que nossa, vocês isso foi. colocaram, né? O jogo ele vai acontecer. Então as pessoas já jogavam antes de ter essa propaganda. Exato. Não era Novidade, no jogo não é Exato. novidade, né? Exato, não é O formato preciso. muda. Não é preciso ir até as pessoas. Então, ir até as pessoas é um assédio. Né? Você vê que as pessoas elas que estão ali em processo de tratamento para se recuperar, muitos voltam a jogar porque recebem SMS com uma promoção, assim, você tá há tanto tempo sem jogar, toma aqui R$200 pra você voltar com a gente. Exatamente. Então, é um assédio. E você não precisaria nem disso para as pessoas já jogarem. Entendeu? De acordo com a matéria da Piauí, que eu acho que a matéria... a gente tá usando aqui como uma fonte, porque ela, eu acho que também trouxe essa discussão. Sim. Né? Começou a Pra opinião falar, pública e tudo. trouxe para a opinião pública, aí deflagrou uma série de coisas. E lá fala que já estava sendo estudada essa história de que você não pode dar um subsídio, assim, tipo assim, porque tem muito influenciador bônus, falando sim. assim, toma R$1.000 aqui pra você começar a jogar. Sim. Pode ou não pode? Ou está em discussão ainda? Na nova portaria tá que não pode mais. Não esse pode. Tipo de coisa. É, Exato. não pode fazer Não esse pode, tipo de mas coisa. É que ainda é isso, De né? não poder até não Existe. fazer. Existe é não poder um não fazer. caminho. E quem tá fiscalizando, né? E quem tá Exato, aplicando. Exato.
Ai, não pode. Mas quem que tá aplicando qualquer tipo de penalidade? Sim. Exatamente. Que órgão tá indo atrás disso? Exato. Então, e a gente tem um monte assim, acho que eram 500 que tinham sido inscritas para se regulamentarem, mas a gente sabe que existem muitas 500 bets. E existem muitas outras. Clandestinas, Então, as estaduais, as municipais, que também não estão ali, né? Porque você literalmente pode apostar em qualquer coisa. A gente pode apostar agora quantas pessoas estão assistindo a gente ao vivo. Quantas pessoas dessas estão de camiseta vermelha. Qualquer coisa você pode apostar. Então, assim, é um terreno muito fértil. Eles descobriram um terreno muito fértil. E como que percebe? Porque você falou, isso é interessante que você falou, assim... Beleza, você pode apostar qualquer coisa. Quando que você percebe que isso é um problema? Quando as pessoas chegam pra vocês, assim, tipo... Tá. Tô viciado. Como que percebe? Como é que eu sei? Viciado no jogo do tigrinho, sei lá. Bom, acho que pra começar, você vai ter muita dificuldade de parar de jogar. E aí a gente pode pensar que a gente tá falando de jogo, mas a gente pode pensar em compulsão no geral. Você começou a fazer alguma coisa que você tentou parar e não conseguiu, você ficou muito inquieto de parar, desligou e pegou de novo. Sabe aqueles comportamentos que você não para de pensar sobre aquilo, você quer o tempo todo falar sobre aquilo, pegar, tá pensando muito. Então isso é um sinal evidente, né? Uma outra coisa que começa a aparecer muito no consultório de clientes que estão começando a ter problema é mentir sobre o jogo. Então a pessoa fala que ela tá jogando X quantidade de vezes, mas ela tá jogando muito mais. E aí, assim, pensando aqui, você que tá lá jogando e tá na dúvida, né, se você tá ou não tendo problema, para pra pensar se você tem vergonha de contar isso pros seus amigos. Né? Você tem vergonha de falar sobre isso? Porque se é uma brincadeira, porque assim, a gente aposta várias coisas, a gente faz isso de brincadeira. Videogame, bastante. Exato. Mas muita vez, ai meu Deus, passei um final de semana inteiro jogando videogame. Já aconteceu assim. Eu fico às vezes assim, meu Mas Deus. eu tenho uma regra que não posso gastar dinheiro nem com um jogo de videogame, porque eu não acho legal. Então, é isso. E a diferença da Bet é Você tem a essa. versão Eu tenho a risco, versão. né? Eu acho que não tem graça também, porque parece que eu tô roubando, digamos assim, comprando coisas no jogo, e depois eu acho que não é. Eu não jogo por isso. Eu jogo pra me divertir. E aí, quando envolve dinheiro, não me parece que é uma diversão. Exatamente, você muda a função. Então, para de ser uma brincadeira, para de ser um jogo, para de ser uma coisinha que você tá fazendo que é legal, e passa a ser uma coisa que você faz pra não se sentir mal. Passa a ser uma coisa que você faz porque você não quer pensar nos problemas, né? E esse é um que você colocou sobre o dinheiro tá vinculado, é um fator muito importante. Porque a hora que você começa, assim, o jogo, não sei se vocês já brincaram com caça-níquel, mas recentemente eu estive... Uma vez, quando eu fui pra Las Vegas, gente... Porque não só isso que tem, né? Aí, sei lá, nunca vou jogar. Eu jogo videogame, eu gosto da coisa de ter um objetivo, ter alguma coisa ali pra poder fazer. Como o caça-níquel, a coisa do cassino, é você pular, apertar e esperar a sorte, nunca vi graça. Aí tava em Las Vegas, falei, eu tô aqui na experiência, deixa eu jogar $5 aqui. Aí por $5... No caça-níquel da Britney. Você era jogou. da Britney. Aí apareceu um monte de botão, piscou um monte de negócio, apertei, girou. Caiu um centavo. Caiu algumas moedinhas. Aí peguei as moedinhas e falei, tá bom. Quantas vezes você apertou esse botão? Sei lá, apertei umas 3 vezes assim, porque tava piscando. Não sei o que eu fiz. Então, Apertei porque tava piscando. você escolheu porque era da Porque Britney. não tinha muito Não Era da temos julgamento aqui, você pode. Era da Britney, era escolher a máquina dela. Você trouxe todos os elementos importantes aqui. Assim, eu tive recentemente na Argentina e a gente foi lá pra ir no caça-níquel. Porque a gente falou, vamos ver como é que é. Vou entrar no cassino. Não E pode é bonito, ter celular. né? Lá pode chamativo. É chamativo, Eu não sei dizer. parece o Palácio de Versailles, sabe? Assim, bonito eu não sei dizer, porque eu entrei ali, me deu uma agonia, porque você não sabe se tá dia, se tá noite, você não sabe que hora que é. Isso Que é. As pessoas intencional. podem fumar lá dentro. O Red Bull e o refrigerante são o mesmo preço. Um detalhe, assim. E quando você chega, todos, assim, tem caça-níquel de todo o tipo. Então tem da Britney, mas também tem do Pandinha, aí tem das cores, aí tem do Zen. Então, assim, você tem pra todos os públicos, né? E tá lá, tá piscando. Eu peguei também e falei, vamos colocar aqui, acho que era 1.000 pesos, sei lá. Eu coloquei, e aí eu apertei o botão e eu fiquei esperando. E a gente ficou ali meio que se olhando, assim... E nada aconteceu. Porque aquilo ali já era uma apertada. Então, assim, o dinheiro ele vai embora muito entendi. rápido. Para os aplicativos também, para esse tipo de jogo de celular, assim, é desse jeito É o também? mesmo mecanismo desses rodar roleta. online. Exato. Gente.
você clica lá e roda. Então você perde dinheiro muito rápido e isso faz com que a pessoa, assim, ela vai ficar instigada por fazer e o dano é muito grande. Rapidamente o dano é muito grande. E você, assim, você percebe que, por exemplo, videogame que vocês falaram, você pode passar ali um dia inteiro jogando, virar a noite jogando, sei lá, nas férias você ficou ali uma semana jogando. A pandemia foi o que me salvou, por exemplo. Isso, mas você fica ali um tempo, depois você fala, putz, parou aqui, vou fazer outra coisa. Com o jogo não. O jogo a pessoa fica ali, ó. E porque o dinheiro presente faz isso. Exato. É risco, né? Traz a pessoa de volta. Então assim, eu ganhei aqui, não custa nada, só que ela tá ali. E aí um outro fator importante quando a gente pensa a pergunta que vocês fizeram, né? Como saber se eu tô viciado? Você falou, vou gastar 50. 50 aqui só pra brincar. E aí de repente você, não, mas espera, foi quase. Vou colocar só mais 50, porque começa a aí... colocar uma expectativa... De ter de volta o dinheiro que você apostou. Alguma coisa nisso, né? Exato. Ou de uma expectativa de que você quase conseguiu ganhar. Inclusive, isso é uma das coisas que a regulamentação tá pedindo pra parar, que é dizer pra pessoa que ela quase conseguiu. Exato, porque isso funciona... como uma expectativa para a pessoa continuar jogando. Né? E assim, se vocês forem olhar, a probabilidade de ganhar é sempre a mesma. É sempre a mesma. Ela vai estar sempre baseada ali numa estatística, numa probabilidade. Então, toda vez que a pessoa joga, a chance dela ganhar é a mesma. Então, não tem essa de quase. Tem um amigo meu que estava jogando, ou está, não sei. E ele falou, putz, eu coloquei um dinheirinho lá bobo, ganhei 2.000. Aí fiquei maluco. Essa sedução. Pro azar dele. E aí, ele disse que não era, tipo, você não apertava um botão e tava na sua conta. Não é simples assim. O dinheiro você fica tem que continuar lá. Para resgatar. Exatamente. Ou então eu não entendi se você tem que continuar para resgatar ou se demora muito até o protocolo para você receber. Aí o que ele fez com esse dinheiro que ele ganhou? Continuou jogando. Exato. E aí perdeu tudo. Os 2.000. É essa loucura. E aí... Não, isso é uma coisa muito interessante, porque conforme você fizeram um experimento, né? Dá um dinheiro, a gente poderia fazer isso aqui. A banca sempre vai ficando com dinheiro. Claro. Porque eles têm que ganhar alguma coisa, né? Eles estão ali. Eles estão aqui não, e nem é prejuízo, mas pensa assim, eu tô organizando a brincadeira, então eu vou receber por estar organizando a brincadeira. Então toda vez que você tá lá jogando, a população tá sempre perdendo. Sim. Tá sempre perdendo, pelo menos um pouquinho. Então quando você tem as estimativas de gasto, por exemplo, eu vi um recentemente, mas era só assim, a diferença. Então, sei lá, gastamos 64 bilhões, voltou para os apostadores 44. Pô, voltou 44, mas nessa diferença aí de 20 e tantos bilhões ficou para quem? Pra onde que foi? Gente, eu tenho muitas perguntas, porque assim, eu não conheço ninguém que tenha um relato do tipo, nossa, ganhei 100 mil reais no jogo do Tigrinho, sei lá, né? Qualquer jogo de azar. Não conheço. Eu conheço muita gente que fala isso, que ganhei 2.000 e ficou retido. Ganhei tanto e nunca consegui tirar e perdi 100. Sei lá, gastei 2 e perdi 50. O que mais tem é isso. Vocês têm casos assim de alguém que, nossa, ganhou. Existe isso? Ainda mais nesse tipo de jogo. Esse tipo de jogo, ele foi feito pra perder. Exato. Como é que tá sendo? Conta pra gente como é que tá sendo o trabalho de vocês. Eu sei que você tá no ambulatorial, você atende particular, pessoas com compulsão gerais, mas dá pra ter uma ideia do cenário atual do que tá acontecendo no Brasil? Eu imagino que você tenha isso lá no ambulatório. Sim, o que a gente percebeu é a alta demanda, então a gente triplicou o número de atendimento no ambulatório, e também a gente viu uma mudança no perfil, né? Como eu estava falando, antes a gente atendia muito mais pessoas mais velhas, e agora a gente vê pessoas mais jovens jogando também. A gente atende a partir de 18 anos, né? Então a gente não tem ali o público adolescente, mas mesmo assim é algo novo, a gente vê pessoas novas, né, mais jovens jogando cada vez mais cedo, né? E isso é um grande problema, né? Porque quanto mais cedo você começa a jogar, maior a chance de você ter grandes problemas e ser difícil de você tratar, né, o transtorno do jogo. Que aí, pensando que é um formador de hábito, você vai entendendo o desenvolvimento humano. Gente, é só ligar o Lé com Cré. A pessoa tá ali em desenvolvimento, né? O nosso pré-frontal, que é o que faz que é responsável pelo nosso julgamento, bem simplesmente, assim, ele não tá nem formado até os 25, 20, enfim, por ali. Então, você tem relato hoje de professores, eu soube, assim, por esses dias, de uma colega professora
que diz que os alunos apostam dentro da sala de aula. Então ela tá lá dando aula e os alunos estão no celular. E isso é o quê? Ensino médio? É ensino fundamental? Então, assim, eles não chegam até o ambulatório, eles não chegam até a gente, porque eles são muito jovenzinhos, mas eles já estão lá com o pré-frontal sem informação. Então, assim, eles estão... Pensa assim, vulneráveis, expostos. É uma ferida aberta. E o negócio chega e faz esse impacto neles. Pra dar mais outro exemplo, eu com o pessoal do ambulatório, a gente foi fazer uma palestra para adolescentes numa escola de ensino médio, uma escola pública. Durante a nossa palestra, tinha alunos jogando. E ainda tem aquela coisa ele sabe de nada, eu tô ganhando. Exatamente. Então não tem nem a noção da seriedade, né? Eu vi no Instagram, lá no Aposta em Serra, eles estavam falando num vídeo, isso, sobre como que a pessoa mais jovem é mais suscetível. Eu tava pensando, colocando outro exemplo, sei lá, cigarro. Geralmente, quem você vê que tá começando a viciar em cigarro são pessoas mais jovens. Você não vê... Pensei em todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, não vi uma pessoa que tem 50 anos e fala assim, gente, comecei a fumar. É bem raro. É muito raro você ver alguém que começou a fumar depois de mais velho. Comecei a fumar e isso virou um problema. Sabe? A pessoa fuma um cigarro ali, não incentivando isso, porque de qualquer maneira vai ser ruim, mas você vê que ela fuma uma outra, mas ela não cria um problema pra ela depois dos 50. É aquela fase mesmo ali da adolescência, até 20 e poucos, que agora tá, dos meus amigos, quem tá tentando parar, porque eu fumo há 20 anos, né? Que pegou nessa fase. Exato, né? na adolescência. E um problema muito grande é que isso vai, assim, não é que tem um espaço no cérebro ali responsável pelo jogo, né? Não, vai afetar toda a vida dessa pessoa. Financeira, familiar. De desenvolvimento. Então, a maneira como essa pessoa vai começar a ter o raciocínio dela vai ser afetado. A forma como ela faz escolhas vai ser afetada. Por ela ter sido exposta a isso muito cedo. A qualquer substância, a qualquer formador de hábito, ela vai ter uma mudança ali. Então você pode expor a criança ao jogo, mas você também pode expor ela a coisas positivas. E isso vai ter uma alteração positiva. Mas nesse caso, não. Nesse caso, vai deixar provavelmente a criança mais impulsiva, né? Enfim, entre outras coisas. Mas a importância que isso muda a percepção da pessoa. Isso é muito importante. A gente está formando aí uma geração. E aqui um dado que, assim, a gente já tem hoje. A taxa de analfabetismo funcional, saiu recentemente uma pesquisa, de 14 a 60 e poucos anos, é de 29%. Nossa. Isso é muito alto. Mas muito. Aí, quando você pensa... Quase. E assim, falando da população mais jovem aqui, né? Pensando, eles estão saindo da escola sabendo escrever e ler, mas eles não sabem usar aquilo a favor deles. Interpretar. Não sabem interpretar. Então ele tá lá no busão, porque quem é que é impactado por essas coisas? Tem muita gente que tem grana que vai ser impactado pelo jogo, mas a gente sabe que a grande massa que tá rendendo dinheiro ali é a pessoa que anda de busão. Então ela entra no busão, ela já passou por todo esse processo da cabeça dela, desse funcionamento todo bagunçado, ela chega lá, ela tá cansada, não quer mais nada, sabe? O trabalho chato, não tem mais o que fazer, ela olha lá, duzentão pra ela brincar. Escaneia aqui esse QR Code, olha só que rápido, que fácil. Então você tira a capacidade de raciocínio da pessoa e você oferece com uma grande facilidade. Sim, sim. Eu não sei se é ético eu pedir isso, aliás, obviamente seria sem dizer o nome da pessoa, mas tem alguma história que vocês gostariam de compartilhar, que ficou muito preocupante, vocês viram acontecendo, porque é bom que a gente dá exemplo também do que está acontecendo. Não sei se é ok fazer. Não, eu posso falar no geral, tá. Porque muitos casos se repetem, mas o que a gente observa... Tem um padrão, né? Como? Um padrão. Tem um padrão, né? Então, essas pessoas que acabam sendo... Né, que têm o transtorno do jogo, são pessoas que levaram muito tempo, né, para assumir isso, né, para falar para a família, para procurar tratamento, né. Na maioria das vezes, quando a gente recebe o paciente, quem procurou primeiro foi um familiar. Que fala, tô com alguém em casa. Exato, eu percebo que, assim, a gente não atende se for assim, né? A gente pede para que pensando no ambulatório, né? A gente pede para que o próprio paciente procure por nós, né? Claro. Mas aí a gente percebe isso, o quanto que isso foi se estendendo por muito tempo, né? Esse jogo, esse comportamento de jogo desadaptado. E aí, com isso, a pessoa já afetou a família, assim, de uma maneira muito significativa, a ponto de colocar carro em jogo, casa em jogo. Exatamente. Tem uma faixa uma faixa econômica mais presente entre essas pessoas? Recorte social? Quem são as pessoas mais atingidas, né? Sim. Geralmente é a classe C e D,
Que, vamos lá, né? Coincidência, será? É justamente a classe que costuma acompanhar esses influenciadores que divulgam esses jogos online. Não é à toa também, né, que eles estão indo nos grandes, mas nos grandes que comunicam, né, com a classe mais C e D, não mais vulnerável. Mais vulnerável. São E pessoas também, como a H comentou, são pessoas com baixa escolaridade também. Sim. E você percebeu um aumento de jovens chegando, obviamente, por isso. Sim. Isso é meio assustador. A Virgínia, quando teve na CPI, ela foi questionada lá pro senador se ela faria também propaganda de drogas, se fossem legalizadas, né? E ela disse que não, porque ela não faz propaganda de nada que vicia. Ela não tem... Então, eu não sei se a pessoa tem noção... Olha, do nível ou é só uma resposta que é pra sair pela tangente? eu vou ser bem, assim, enfática. Tudo pode viciar. Tudo pode viciar. Depende da função do que você tá usando aquilo. Então, assim, é real, gente. Não é só álcool, drogas, é que jogo esses elementos, que vicia. eles têm são mais características fáceis, né? para viciar. Então, o açúcar, ele tem uma característica lá que organicamente o nosso corpo responde e vicia. Exato. O jogo, ele proporciona uma sensação no nosso corpo de um efeito dopaminérgico lá que vicia. Mas, se a gente para pra pensar, todas as coisas que, de alguma maneira, afetam a gente desse jeito, podem viciar. Então, assim, eu acho que ela precisa... né, se a gente tá falando de algo que a pessoa não consegue controlar, né, o comportamento dela, falar, eu vou parar agora, né, e continua, nesse caso, pensando em jogo, continua apostando, né, envolvendo dinheiro e o tempo dela lá. Se a pessoa tem uma vontade, assim, imensa de fazer determinado comportamento, né, que no caso do jogo é jogar, porque viu propaganda, porque lembrou, às vezes a pessoa só lembrou de determinada coisa e isso dá uma vontade intensa de jogar. E se ela tá tendo consequências negativas por conta desse comportamento, a gente tá falando de dependência. Exatamente. E o Estado tem que se preocupar se isso está acontecendo, porque a gente tem que cuidar dessas pessoas, porque é uma questão de saúde pública também, né? Sim, exatamente. E só agora que a gente está vendo o envolvimento do Ministério da Saúde. Sim. A gente ficou por muito tempo vendo quem estava ali assumindo tudo era o Ministério da Fazenda. Né, porque da parte da arrecadação, exatamente, a parte da economia. Enquanto isso, a gente desamparado, né, esperando que realmente o Ministério da Saúde se envolvesse nisso, né, se responsabilizasse por Sim. isso. Né? Eu tenho um exemplo bem bobo disso. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um trabalho por um filme, depois eu fui para Londres. Estados Unidos o copo médio é desse tamanho, de um cinema. E eu sempre vou no cinema quando vou nesses lugares. Pipoca, um saco desse tamanho. E eu vou pra Londres, é um saquinho de pipoca assim. Falei, ótimo, é isso que eu preciso. Beleza. Mas aí eu achei sem sal. Aí eu pedi pra tem mais sal? Ela, não temos sal no cinema. Aí eu, não tem sal no cinema? A quantidade de sal que tá aí é que você precisa. Eu saí de lá indignado. Eu falei assim... Toma essa. Como assim? Se eu quiser morrer de ataque de hipertensão, o problema é meu. Que você vai regular a quantidade que eu quero no sal na pipoca. Depois fica... Não, mas ela foi legal, né? E tava ok de sal. E aí ela se preocupando. Eu achei... Aquilo é muito fora da nossa realidade aqui. É muito realidade dos Estados Unidos e nossa também. O governo lá se preocupa. Não, só isso aí de sal tá bom pra você. É louco, né? E aqui é numa lógica de que você pode escolher. Faça como você quiser. Você tem a responsabilidade. Joga quem quer. Às vezes a gente não tem responsabilidade. Exato. Entendeu? E aí, o que isso faz? Isso vira uma bomba. Porque aí você tem pessoas, vocês perguntaram, né, de coisas que aparecem no consultório. Parece muita gente se sentindo um lixo. Porque eu não tenho força de vontade, eu odeio a minha família, então, porque eu não consigo me controlar, eu sou horrível, eu sou péssimo, e aí também tem questão da religião. Então, assim, a pessoa começa a se culpar, por quê? Porque se ela fosse alguém moderado, ela conseguiria jogar direito. Então, a culpa é dela de não conseguir se controlar, de não conseguir jogar com moderação. E não é bem assim. E às vezes não é bem assim. Não, a gente tá falando de um funcionamento orgânico, que mexe com coisas orgânicas. Então, assim, mexe com o nosso... quando eu falo orgânico, mexe com o nosso corpo. Gera sensações que a gente não controla. Entende? Então, o que a Bruna falou, às vezes a pessoa, ela tá andando na rua, ela vê um barulho, ela vê uma cor,
ela vê uma sugestão, ou ela vive uma experiência que deixa ela mal e aquilo remete ao jogo e ela vai jogar. Falando e de às jogo, vezes, mas... sem perceber que ela tá sendo levada a jogar por conta disso. Sim. Né? Que teve um estímulo ali que fez ela procurar pelo jogo. Você pergunta e ela fala, eu não sei, foi do nada eu comecei a jogar. Sei lá, jogou. E nada é do nada. Nós somos analistas do comportamento e isso é uma máxima pra gente. Nada é do nada. Se você não sabe, é porque você ainda não descobriu qual variável controla o seu comportamento. Sim. Mas alguma coisa tá legal. controlando, entendeu? Até nos jogos que o Samir falou de videogame mesmo, eu lembro de jogar quando eu era criança e sonhar que eu tava dentro daquilo, entrar no jogo. Até hoje, assim, se eu ficar jogando muito, eu começo a ver nos lugares, isso aqui lembra tal coisa do jogo. Quando você tá muito viciado no videogame, vivendo aquele jogo ali. Exato. Imagina num jogo que tem esse aspecto financeiro envolvido, né? A gente tá numa sociedade que a economia não vai lá essas coisas, né? E a maioria das pessoas, ela não ganha um salário digno ali, então elas apostam, vamos apostar pra ver, vou pagar pra ver ali, pra ver se melhora alguma coisa, né? E vale lembrar que muitos influenciadores estavam vendendo a ideia de renda extra pra esse tipo de jogo. Louco demais. No começo. Logo de cara já proibiu. Meio que... viram que era feio falar isso, viram que era feio. A Marina falou do vício. Todo vício é igual no cérebro. O vício por jogo é parecido com o da bebida e do álcool, por exemplo? Bebida e drogas, por exemplo. Sim, tem vários fatores, né, que se assemelham ao uso de substâncias, à dependência em uso de substâncias, né? A primeira é em relação ao fator neurobiológico. Então, ambos os casos têm a ativação no sistema de recompensa, né, no cérebro. Então, por exemplo, no caso do jogo, a pessoa joga e aí, assim que ela joga e ganha, ela tem ali ativação do sistema de recompensa que é responsável pelo aprendizado e motivação. Isso faz com que a pessoa repita esse comportamento mais uma vez, né? Vale lembrar, isso quando ganha e quando quase ganha. O sistema de recompensa é ativado também quando a pessoa quase ganha. Então, pensando aqui no tal do jogo do bichinho lá, a pessoa vai, aperta o botão e aparecem as figuras, né? 3 colunas de figuras, aí aparece 2 figuras iguais e uma diferente. Se é só uma diferente, então eu quase ganhei. Logo, eu vou continuar jogando, né? Então, o sistema de recompensa é ativado tanto no caso de jogo, quanto também de substâncias, por exemplo, cocaína. O prazer é parecido. Exatamente. E aí também tem o fator que eu tava falando, né? De controle, né? A dificuldade de ter controle, as consequências negativas e também essa vontade intensa de jogar diante de estímulos, né? No caso da dependência é a mesma coisa. A pessoa tem uma vontade intensa diante de alguma lembrança e aí ela vai e usa a cocaína. Ela não consegue parar e sempre fica comprando cada vez mais para consumir. E ela tem consequências negativas. Então, são bem parecidos nesses dois sentidos. Nossa, eu tô lembrando agora um dia... Tem algumas semanas. Tava usando um aplicativo, e aí o aplicativo, como ele era a versão paga, ele tem anúncio no meio. E o anúncio era de um jogo que era uma casinha, não tem nada a ver com ganho de dinheiro, assim, mas tinha de desafio. Era uma casinha, e aí você tem que ir tirando os parafusos dela, assim, na ordem das cores, pra ir desmontando, ali caindo, assim. E aí seu objetivo é desmontar tudo. Só que aí, eu tava esperando no aplicativo, apareceu, eu falei, deixa eu jogar esse joguinho aqui. Aí tirei lá os parafusos, e aí travou, perdi. Aí eu falei assim, eu entendi o que é. Na próxima, eu vou saber fazer isso melhor. Aí eu joguei de novo. O anúncio acabou. Era 30 segundos, eu podia passar. Mas eu falei assim, não, a próxima eu vou desmontar essa casa. Você ficou motivadíssimo. Aí joguei, ali, né? Eu fiquei quase 1 hora tentando desmontar a casa e não conseguia. Terrível. Aí eu parei e falei assim, caramba, eu tô aqui há 1 hora nesse anúncio, que eu não vou ganhar nada com isso, não é um jogo que eu gosto, mas é porque eu quase consegui e eu senti que na próxima eu ia conseguir. Aí é exatamente isso, é exatamente o que acontece com o jogador. E além disso, tem a ideia vendida de que assim, 90% dos jogadores param de jogar próximo da vitória. E isso é algo que os próprios jogadores acreditam, né? A gente chama isso de distorção cognitiva do jogo, né? Existem várias, e essa é uma delas. Eles pensam que, poxa, como é que eu vou parar de jogar se de repente pode ser a próxima jogada a minha vitória? Entendeu? Então, a expectativa vai crescendo diante desse mecanismo do jogo. E
Não, na revista, na Piauí, né, essa matéria, o exemplo principal que norteia, né, a matéria é uma moça que começou a jogar porque ela viu um curso de uma influenciadora dizendo que o método infalível para vencer no jogo. Ai, nossa. Existe isso? Que nervoso, né? né? É só um botão, não é? Nossa, eu fico tão brava quando eu vejo isso. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim, eu tava entrando em cada grupo no WhatsApp pra ensinar esse tipo de coisa. Aconteceu com vocês? Não. Aconteceu o quê? Me colocavam em grupos Não colocaram no WhatsApp. Não. Acho que talvez por você ser psicólogo, senão vamos botar psicólogo. Aí eu fazia meu discurso lá, jogo causa dependência, não sei o que, e saía brava e denunciava. Mas colocavam em grupo de jogo, você, de gente E aí o pessoal lá ficava ensinando essas coisas, onde artimanhas. pegaram, Tipo, eu grupo de vou concurso, explicar, era né, assim. que a galera fica discutindo. Eles pegavam meu número, me colocavam num grupo aleatório, cheio de gente X também, e aí eles ensinavam, eles mostravam qual era a hora certa pra você jogar e colocava o link do jogo pra você. Nossa. As pessoas estavam ganhando dinheiro com isso. Se bobear, ainda era gente Quem tava divulgando o link até. Exato. Se às bobear vezes era da plataforma, ou sei lá o que. E eram coisas absurdas do tipo, a hora que tal estrelinha brilhar, essa é a hora de apertar. E vai criando uma paranoia, Aquele né? viés de Pessoa. confirmação, né? Super. O que eles fazem é a pessoa achar que ela tem controle sobre o jogo. Então, tem esse jogo aqui, o que eu posso usar a meu favor? Bom, descobri que tem determinados horários, então eu vou usar isso a meu favor. Tá, vou jogar ali, sei lá, 13h45, eu quero até quebrado. 13h45 eu jogo, sabe? E aí você perde, putz, acho que deve ter passado um tempinho aqui. Sempre tem alguma coisa pra justificar. Exato, porque é sempre a responsabilidade do jogador ali num jogo que, na verdade, os resultados não são controlados pelo jogador. E vocês perceberam se tem mudado o perfil do jogador no sentido de que, jogava-se em caça-níquel, agora mais nesse, jogava-se em jogo do bicho, agora estão migrando pra esse. O jogo tá canibalizando, as pessoas estão jogando de tudo, tô nesse ainda. Uma pessoa fez uma pergunta no chat, tipo, se tem alguém viciado em Mega Sena, por exemplo, também. É raro, mas acontece. Acontece. É bem difícil porque o que acontece? Por que também esses jogos levam a pessoa a ficar dependente? Porque o intervalo entre a aposta e o ganho é muito pequeno, entendeu? É diferente em loteria, que a pessoa joga, vai pra casa, tal, aí depois é anunciado o resultado e acabou ali também, né? Só na próxima jogada que ela pode apostar. Isso, esse tempo, né, maior, diminui a chance da pessoa ter dependência. Mas pode acontecer, só que assim, geralmente quando acontece, não é só loteria. Já tem outros. Tem outros, exato. E tem uma outra questão da Mega Sena, que é a Caixa Econômica, ela fala a probabilidade, ela anuncia, você tem 1 em 1 milhão, sabe? Tem X chances de ganhar. Esses jogos é tudo meio assim, olha, você tem oportunidade de renda extra, olha, você vai ganhar agora R$1.000 em bônus. Então parece que a pessoa tá ganhando na hora aquele checão, sabe? Exato. Parece que, você ganhou agora. Sim, e esse exemplo é muito bom, inclusive, lembrando que você falou, por exemplo, quando você pegou pacote de pipoca pequena e pacote de pipoca grande, qual que é a sua sensação frente aos dois? O grande você fica, nossa, caramba, grande. Uau, né? Aquela sensação. Então, checão, então várias coisas assim. Então, quanto mais intenso o estímulo, mais esse sistema ele é ativado. Então, a hora que você tá lá no joguinho e o negócio é rápido, isso também ativa mais forte. Então, você tem uma pessoa que tá lá sem muitos estímulos na vida dela, porque você pensa que é classe C e D. O que essas pessoas estão podendo ter acesso hoje? Você vai no cinema, é sem pila. Né? De brincadeira. Então, assim, não tem acesso a muita coisa. E aí, de repente, ela vê a oportunidade de um joguinho que dispara ali nela uma sensação intensa. Exato. De repente, ela assiste, né? A influenciadora que ela tem uma certa familiaridade. Confia. Exato, né? Porque você, imagina, acompanhei a vida, o dia inteiro dessa influenciadora. Eu sei tudo sobre ela. Eu quero ser ela, a história de sucesso dela me... Exato, como é que eu não vou criar confiança nela no que ela tá propondo ali, né? No jogo que ela tá oferecendo e mostrando que ganha. E ela joga também. Olha que gente, porque ela joga também, né? Questões. Mas enfim, isso tudo, né, já chama atenção
para a pessoa falar, bom, é uma oportunidade. Fora tudo isso que a gente está conversando, do mecanismo, dos jogos, como eles funcionam e como isso afeta, né, neurobiologicamente a pessoa. Né? Como é que é? Eu sei que cada caso é um caso específico, mas a linha de tratamento, como é que é? A pessoa às vezes chega em negação, ela fala que, né? Como é que vocês começam pelo menos o tratamento disso? Primeiro ponto é trabalhar a motivação, né? Na verdade, o primeiro ponto é a pessoa entender Que ela tem uma dependência, né? Isso já é um bom tempo ali, né? Para trabalhar a psicoeducação, para a pessoa entender o que de fato acontece com ela, né? Uhum. Depois disso, né? Depois de trabalhado isso por um tempinho, a gente trabalha o para quê, né? Para que você E a motivação quer que você parar de jogar? Exato, né? Qual é a finalidade? O que você vai ganhar se você parar de jogar? E a gente trabalha a ambiguidade, né? O que você ganha e o que você perde também quando parar de jogar, né? Porque o que faz a pessoa ali se manter, tem alguma coisa lá pra gente entender. Sim, porque né? na psicologia não parte do julgamento também, né? Você vai entender o que ela tá fazendo. Exato, até pra ela ter mais consciência do todo, né? Tanto do que ela ganha quanto ela perde. E tanto do jogar quanto de parar de jogar. Então, Exato. o que você ganha, o que você perde jogando. O que você ganha, o que você perde parando de jogar. Sim. Tudo isso tem que estar no jogo, que é a motivação que conta, né? Quando você está pensando em mudar um comportamento, se não tiver uma motivação, não tem pra quê. Que é o segundo passo. Então, a pessoa entendeu que ela tem um problema, certo? Então, vamos lá. Você entendeu que você tem um problema, mas e pra sair dele agora? Porque entender por entender pode só gerar culpa. Sim, porque tem muita gente que deve estar jogando agora sem perceber o quanto tá viciada também, né? Às vezes se sentindo muito mal, sabe? E não conseguindo E não elaborar. entendendo onde que tá o problema. É uma coisa mais forte que ela, assim, que ela nem sabe o que ela tá fazendo. Você falou de que a pessoa não consegue parar. Como é que eu consigo detectar que eu tô viciado naquele jogo? Acho que Como é Tem que é? esses 3 Cs, né, que a Bruna comentou, que eu acho que são, assim... Compulsão. né? Que é o quê? Que é em inglês, né? Craving é essa vontade intensa de Craving jogar. é vontade. Isso, diante de qualquer lembrança, estímulo externo. Control, né? O controle ali, que a pessoa não consegue ter controle. E consequência negativa. Essas são os 3 Cs que a pessoa pode perguntar. Será que eu, né, preencho? Mas também, a gente não falou ainda... tem uma característica muito importante, né, pra gente diferenciar uma pessoa que de repente pode estar jogando por lazer. Com várias reticências. Para uma pessoa que está jogando e está tendo problemas, né, que é o comportamento de recuperar perdas. Tá. A pessoa joga, ela tá determinada a jogar determinado valor, ela perde e ok, acabou. Né? Uma pessoa que tem problema com o jogo, ela não vai parar ali, né? Por isso o control, né? A dificuldade de controlar. Então, esse comportamento de recuperar perdas, eu acredito que seja o critério principal. Vira bola de neve, né? Isso, né? Até porque as outras compulsões não geram essa perda dessa maneira. Sim, essa é uma perda real. Eu gastei né? dinheiro com droga. Não tem como recuperar o dinheiro da droga. Você vai fazer o quê? Vai usar mais? Não tem como. Mas o jogo, ele permite isso. Então, ele gera essa sensação na pessoa de que se eu quiser, se eu me esforçar, se eu fizer bem, se eu estudar... Olha o tanto de armadilha que tem, que é possível de construir para manter esse comportamento. Então... Sim. Só continuando em relação ao tratamento, né? Que você estava perguntando... por favor. Então, definido, né, deixado bem claro, né, o para quê, a gente começa a pensar em objetivos, né? Talvez a gente não vai colocar como primeiro objetivo a abstinência total ali, né? Não, vai parar de jogar e pronto. Às vezes a gente precisa colocar outros, por exemplo, né, será que diminui o tempo, a frequência, e vai trabalhando, né? De acordo com o quanto que a pessoa está disposta ali, né? E aí, o que depois pode ser importante de trabalhar é realmente a abstinência, né? E aí, como que a gente faz isso quando existe tanta estímulo que você disse. Exato. Existe a possibilidade, tem vários aplicativos se a pessoa jogar gambling, né, para pesquisar, existem alguns aplicativos, infelizmente pagos, né, mas que bloqueiam o acesso
de vários, de todos os sites, na verdade, né? Então, é uma medida, né? Quando a pessoa está realmente preparada para isso, é uma possibilidade. Além da autoexclusão, né? Você pode fazer autoexclusão direto na plataforma. Sim. Né? O foda é que também você falou que tem 500 bets e quantas outras estão surgindo. Exatamente. Quando você a pessoa assumiu, ela tá em tratamento, sei lá, a pessoa é familiar. Aí, substituir um jogo por outro é uma medida, digamos assim, de começar a tirar ou não? Tipo assim, você tá jogando esse jogo aqui que você perde dinheiro. Se você jogar, sei lá, uma jogo paciência, jogo de tabuleiro, tabuleiro. Não, é isso que eu tô falando, sabe assim? Se é um comportamento que ajuda, tipo, você... Mas aí também pode ser forte fazer natação, né? Também. Mas digamos que a pessoa tem ali a coisa do jogo, sabe? Pode ser recomendado, falar assim, não, troca esse jogo por esse jogo ou não? Elas estão falando que não é jogo, vai continuar, se for paciência, que é combinado, vai continuar batendo. Não, acredito que seja um caminho. O que é importante trabalhar é o que é interessante para aquela pessoa. Será que é o jogo que você está falando? Será que é a natação? E é exatamente esse o nosso trabalho, além de trabalhar, né, para que a pessoa não jogue, né, tenha abstinência, é também pensar, não tô jogando, o que eu faço da minha vida agora, né? Porque às vezes o que faz a pessoa jogar, ela tá sem repertório nenhum, ela não sabe como ter o dia dela, né? Aproveitar do dia dela. Não tem aí, às vezes tem esse aparecido também, porque eu adoro jogar, mas eu odeio aposta, entendeu? O jogo de tabuleiro, legal, qualquer jogo de baralho, mas quando você tá ali perdendo dinheiro e apostando, eu já não acho muito legal. Então, não vejo aquilo muito como jogo. Eles gamificam a sua perda, né? O seu risco, né? Exato. Sim. E outro ponto importante, você quer? Não, eu ia falar mais desse ponto, porque é isso, o tratamento, a gente pode ter vários métodos para lidar com muitas coisas, mas o importante é na sessão você entender com o cliente, com o paciente, com a pessoa que está tendo problema, qual que é a função que ela está tendo para ela. Então pode ser que o jogo funcione desde que você entenda que a função, é exatamente o que a Bruna falou, mas é o lance de ser personalizado. Entendeu? Você precisa ir naquela pessoa. Por isso que é um tratamento que requer muito cuidado, né? Ele é um tratamento extenso, né? Um tratamento que precisa de cuidado. Mas tem algo que talvez valha para todos os casos, ou a maioria deles, que é trabalhar a questão da organização financeira, né? Ajudar o paciente a se reorganizar financeiramente e, de repente, pensar em outras maneiras que ele possa ter renda que não seja o jogo que ele acha que o jogo de azar. Essa é uma das coisas que mais impactam, acho que hoje, pensando em... Porque, às vezes, se a pessoa entra no jogo por uma questão de renda extra, você mostrar pra ela o quanto, na verdade, ela tá perdendo, você gera um grande motivador ali. Gera muita culpa também, né? Mas isso, com o tempo, vai virando uma grande motivação. Tipo, na verdade, tô perdendo meu dinheiro. Então, como é que eu faço pra me organizar de uma outra forma? E aí você dá pra pessoa a sensação de que ela tá rendendo mais dinheiro ali na conta dela, mas sem precisar do jogo. Sim. E aí que você tá pensando na função, entendeu? Se ela tá jogando pra ganhar dinheiro, então vamos ganhar dinheiro de outro jeito? Vamos vai ter gente que é pra... é porque eu tô sozinho. É porque eu gosto de jogar. É porque eu gosto da aposta. Cada um motivação. vai ter várias dessas opções. E esse é um problema que não afeta só quem tá viciado. É da família inteira, né? Todo mundo tá em volta. Como é que é pra essa pessoa... O que vocês aconselham pra essa pessoa que tá vivendo com alguém que tem esse problema? Como é que esse apoio emocional ali, o que fazer, o que não fazer? Boa parte do tratamento, é aquilo que a gente estava até conversando um pouco antes, vai vir da família e das pessoas que estão em volta. Então, é extremamente necessário assim, que as pessoas que estão em volta, elas entendam que a pessoa está passando por um problema. Né? É um problema, é uma fase na vida dessa pessoa, então é muito importante que ela não olhe para a pessoa com dó, né? Porque senão ela pode acabar sendo uma pessoa que vai financiar ali o processo né? A pessoa, porque vai ter um momento em que essa pessoa está com problema, ela perdeu tudo que ela tem, ela vai procurar por outras pessoas. Esse é um dos critérios também que você vê, pessoa que tem problema, então você está pedindo dinheiro para os seus amigos, você está pegando dinheiro escondido, isso é um critério que você está tendo um problema. Então, às vezes quando a gente fica com dó da pessoa, porque ela se sente muito mal quando ela não consegue jogar, o craving, né? Ele gera essa fissura, gera uma sensação ruim. Então você quer ajudar, você quer fazer a pessoa se sentir melhor. E você
fala, não, mas é só a última vez que ela vai jogar. E você acaba se tornando uma financiadora daquilo, né? Então, acho que esse é um elemento importante. E às vezes pode ser que a pessoa esteja ali financiando, não é nem porque sabe que vai pro jogo. Às vezes, na melhor das intenções, a pessoa fala, eu não vou jogar, mas eu gostaria de dinheiro para pagar determinada conta. Que não deixa de ser o dinheiro do jogo também. Que é o dinheiro do jogo. Isso é uma grande dúvida. É importante cuidar em relação porque ao aquele empréstimo. cartão de crédito que ela não conseguiu pagar porque ela não teve dinheiro por causa do jogo, você tá pagando o cartão de crédito, você tá pagando o jogo também. Mas pode acontecer de você dar esse dinheiro e ser para mais jogo. Para mais jogo, Sim. que é bem mais provável. Exatamente. Entendeu? Porque por conta do mecanismo. Você tava falando sobre a sua dúvida, eu posso tentar antecipar, porque eu acho que tem uma questão que é como que a gente faz para saber, então? Porque assim, você tem um parente que tá lá devendo dinheiro e você quer ajudar, porque, sei lá, a pessoa precisa pagar o aluguel, ela vai ser despejada, você precisa pagar o mercado. Sim. Como que você pode ajudar essa pessoa sem cair nessa de financiar o vício? Então... Não, e completando, que é junto com isso, é como e, tipo, até qual abordagem. É tipo, não, vou tratar com naturalidade. Ou chega uma hora que tem que ser combativo, assim, fala assim, não, você vai procurar ajuda não tenho, eu não ou você tenho tem que ser dinheiro. SMI, ou se você for, sabe, tipo, qual que é até o comportamento que a pessoa tem. Vocês verem que assim, a sensação que isso gera na gente, a gente fica tentando, mas como é que a gente faz então pra resolver esse problema? Porque é tão grave que a gente que tá aqui, que nem conhece alguém que tá passando por isso, já tá, mas e aí, como é que ajuda? Então, real, isso gera tudo isso na gente. Então é importante essas pessoas olharem pra elas e verem como elas se sentem com o que tá acontecendo. Primeiro passo pra você cuidar de outra pessoa é você cuidar de você. Então, se você tem um amigo, tem alguém na sua família passando por isso, primeiro cuida de você. E vê como você se sente com isso que tá acontecendo, né? Então, a pessoa tá passando por uma necessidade, você tem como ajudar ela a pagar uma conta, não dá o dinheiro na mão dela. Vai lá você e paga a conta. Né? Isso pode ajudar nas medidas desesperadas. Me dá a fatura que eu pago. Isso, exato, que o dinheiro não chega na mão da pessoa, entendeu? Agora, tem uma coisa que é o mais importante de tudo, que é não punir a pessoa. Então você tá dizendo que como que a gente aborda? Vai depender muito da pessoa. Então assim, tem pessoas que precisa ser combativo, tem pessoas que você precisa ir mais na compaixão. Acho que com todo mundo você tem que ter compaixão, mas a maneira como você vai expressar isso. Então, mas assim, um elemento importantíssimo é a pessoa veio te contar, não briga com ela. Claro. Tá? E isso pra tudo, tá, gente? Você tem criança, a criança veio te contar que ela fez uma coisa errada, não briga com a criança. Né? Você pode até falar, poxa, você sabe que você não deveria ter feito isso, mas vamos lá, obrigado por me contar, obrigado por essa confiança, porque se a pessoa tá chegando pra te relatar, você acha que ela não sabe que ela fez alguma coisa inadequada? Você acha que ela já não se culpou? Então assim, a primeira coisa é não briga, acolhe, putz, entendo, isso deve estar sendo muito difícil pra você, o que eu posso fazer pra te ajudar? Sabe? E aí abrir isso. E aí você vai vendo que o caminho vai pavimentando, né? A pessoa vai falar, me dá dinheiro. E você já, pera. Você acha que se eu te der dinheiro na sua mão, realmente vai te ajudar? Não é melhor eu pagar a conta pra você não ficar com essa fissura aí, com esse negócio na mão? Né? Às vezes, o que você pode fazer é realmente entender qual é a sua responsabilidade em relação a isso, né? Que às vezes você não pode fazer muito pela pessoa, né? O máximo, talvez, é falar, procure ajuda. Eu posso te ajudar a ver lugares, né? E ser isso, o máximo que você pode fazer, porque talvez o familiar também não tem como ajudar financeiramente. Né? E como que a pessoa pode procurar ajuda? Tá, procure ajuda. Às vezes é um pouco vago para as pessoas que estão, eu tô te procurando para você me ajudar, né? Sei lá. Eu sei que vai ser difícil ter uma ajuda de vocês duas, talvez. Nesse muita gente. Porque, por exemplo, um serviço público, né? Tem fila de espera. Tem muita gente em busca, e aí um serviço particular às vezes é muito caro, a pessoa já está em dívida e ela não consegue. Então, o que faz para sair dessa? Existe uma, como eu posso chamar? Instituição, não é bem uma instituição, mas tem jogadores anônimos. Tem o JA, que funciona em todo o Brasil, são reuniões com pessoas que estão em busca de abstinência do jogo. E a pessoa pode jogar na internet, Jogadores Anônimos, vai aparecer o site lá. Joga os Jogadores Anônimos com o nome da sua cidade ali? Não necessariamente, eu acho que não. Tem um site que lá no site mesmo tem várias opções de lugares que a pessoa pode procurar. Jogadoresanônimos.com.br. Isso. Em casos de emergência psicológica, se a pessoa em casa tá em sofrimento, né? A gente trouxe um assunto muito delicado, né? Se de repente isso despertou algo em alguém que está assistindo, existe o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida.
É só ligar 188 que a pessoa vai ser atendida o quanto antes. Por um profissional de psicologia que vai estar lá para acolher, para conversar, para ajudar a pessoa a lidar com aquilo no momento, porque às vezes é Ou agudo. estudante também de psicologia. Isso, profissional, eu digo, pessoas que estão se formando em psicologia. E aí que você falou que o seu ambulatório aqui é o primeiro... Meu não. Que eu trabalho que eu falo, né? como colaboradora. Onde você trabalha. É do Brasil. No centro Caramba, você amiga. estudou. Caramba, É demais, né? O que você trabalha é o primeiro, ele é o primeiro do Brasil? E Focado? único. Primeiro e único focado. Não, na verdade, a Unifesp também tinha, era para dependência química, mas também atendia pessoas com dependência em jogo. Mas o primeiro mesmo é do Hospital das Clínicas. Sim. Então, quando a pessoa vai no Hospital das Clínicas, eles encaminham, se for... Não, lá mesmo pode ter atendimento. Pode direto no ambulatório. A questão é a Tá fila muita de gente. espera. Que é muita gente. A gente tá trabalhando para diminuir. Mas é uma opção também. A gente tem torce outras pra que opções que diminua. colocou no Isso, Instagram. lá no Instagram da aposta tem um Fala post direitinho um arroba pro fixado. pessoal. A aposta parece que... @aposta incerta. No Instagram da aposta, né? Vem apostar, parece... Não, o que a gente recebeu. É o apelido que vocês A gente até ficou pensando sobre isso, porque o que a gente recebeu de DM, né, de mensagem pra fazer parceria, a gente até jura? mudou e colocou prevenção, a aposta certa, depois prevenção, a aposta. A aposta incerta é A o dependência. arroba. Acho que na DM vocês podem ajudar a encaminhar, ou Sim, então a falar, eu consigo tratar vocês, blá blá blá. Tem vários um post posts. fixado lá Aham. que é justamente com o nome dos lugares que Mas a pessoa pode mandar DM procurar. também que a gente auxilia, se não for em atendimento, né? Sim, a gente claro. Aposta incerta, tá, gente? incerta. A gente já deixou bem Incerta. claro Olha as o coisas pra trocadilho. procurar a gente, né? Eles são vorazes na sedução, não só na sedução das pessoas pelo jogo, mas na sedução de quem quem pode ajudar. anuncia também. Eu tô quem dizendo cria do nosso conteúdo. lado. Que ótimo que você falou sobre isso. Porque eu já tenho um caso pra contar, depois você pode falar o que você ia falar. Vamos ver se é o que eu ia falar. Eu não sei se eu já contei isso no Wanda. Aquele do posto escondido? Já contei? Acho que já, Acho que já. já. Mas tudo bem, eu conto pra elas aqui. Isso. Era $17 mil e é uma publicação dentro do papelpop.com, que é o meu site. E sobre um jogo, um site deles, blá blá blá. Eu falei, não faço isso, blá blá blá. A pessoa respondeu de volta, mas não precisa ser agora não. Pode ser lá em 2024 você publicar, ou 2023. Porque se eu publico um post agora, fica visível agora. Eles queriam que o meu site, que tem uma audiência, indexasse direito o site deles. Então, bastasse eu fazer uma matéria linkando o site de apostas. E assim, um post, $17 mil. Putz, olha, pra conseguir $17 mil. É muito trabalho. Eu tenho que seduzir muitas marcas, enfim. E aí era doido o contra-argumento deles. Mas você faz isso. Era louco. Então eu falei, não. Na verdade, eu ia falar outra coisa. O Mas... que você ia falar? Bom, como é que eu coloco isso? Acho que é importante as pessoas só observarem em relação a quem oferece apoio gratuito, porque tem alguns perfis que têm oferecido. E, bom, eles fazem parceria com casas de apostas. Claro, é a escolha da pessoa, né? Se ela se sente, né, confortável, segura, para ter o apoio, né, de uma página que tem parceria. Faz sentido, né? Mas fazem, né? A gente tem... Ele vai te ajudar a parar de jogar e ele tá anunciando os jogos. É isso? É isso. É a mesma coisa da gente ter Produzindo pacientes. Exato, a gente tem a indústria do alimento ultraprocessado que patrocina pesquisas pra dizer que não, olha só, nós estamos mitigando problemas. Tem conflito de interesse, né? Claro. Com grana altíssimo. Então é importante dar uma observada em relação Se a não isso também. tiver, é minimamente esquisito que a pessoa esteja aceitando o dinheiro que vem desse lugar da aposta pra tratar, né? Porque é o que você falou, é uma sensação que a gente tem de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de um sofrimento, né? Pra estar ali, como as pessoas ganham? Que a CPI tá investigando é o quê? É a possibilidade do influenciador ganhar dinheiro em cima da perda. Gente, isso é cruel. Isso é cruel, né? Enquanto humanidade, isso é cruel. Eu acho que é também. E também é meio contraditório o que a gente vê acontecendo, porque essas coisas estão patrocinando coisas que são incríveis. Tipo, futebol, que as pessoas por gostam, exemplo. carnaval, futebol. Você chega, você vai no show, parque, show, tem um monte show de também, propaganda né? em volta do parque, ali na quadra do parque, um monte de propaganda de bet, as crianças brincando e a propaganda lá. Exato. É que... E o que pega em relação a isso, que me incomoda bastante, é o quanto que isso se torna parte da cultura.
Exato. Porque a música mais tocada no carnaval, como você colocou, E eu fiquei falava gozado. exatamente sobre jogos de azar. E as Sim. pessoas cantam naturalmente, porque isso vai se tornando da cultura, Vão banalizando, natural. né, Aham. também. Exato, como se, ok, tá tudo bem, né? Como se não envolvesse um risco aí no que Lógico tá que sendo divulgado. E traga um monte de coisa também. Estraga, e o que eu ia dizer, assim, antes, a gente tem alguns casos aqui da audiência que mandaram pra gente ler, mas antes de falar isso, eu queria dizer que nem tudo que é legalizado é ético, sabe? Então a gente precisa pensar muito, acho que tem muita coisa a ser regulamentada ainda. Ou não tá regulamentado direito. Inclusive nas redes sociais, eu acho que menor de idade não deveria usar redes sociais, é uma opinião sobre outra coisa, porque não tá formado. Eu tava conversando com a minha enteada, que tem 15 anos, e a gente tava conversando outro dia, ela falou, será que um dia vão vender na farmácia umas pílulas de... Qual que é o hormônio que libera quando você deu uma curtida? Dopamina. Vão vender pílulas disso. Eu falei, nem precisa, porque a gente já vive nesse mundo em que esse like gera essa sensação de dopamina. Então, eu acho que, assim, precisa ter muito debate sobre o que essas tecnologias geram na gente, sabe? Eu acho que celular e tudo isso é maravilhoso a gente poder ter o tipo de comunicação que a gente tem hoje, mas eu acho que precisa ser regulamentado em vários âmbitos, inclusive propaganda em rede social, as bets ali, esmiuçar melhor, ter uma união com o Ministério da Saúde mais forte, ter um disclaimer, tipo, isso causa vício também, isso destrói sua família, o cigarro tem aquelas mensagens atrás. Então, eu acho que precisa ter um esforço na regulamentação de tudo isso para que a gente entenda as consequências negativas também, porque até então é só uma aposta de, nossa, eu posso ficar rico. Nas redes sociais também, né? A gente vê isso, agora eu vou ficar famoso, porque eu vou fazer isso e aquilo, mas tem consequências também. Seríssimas. A gente citou aqui sobre fatores financeiros, né, relacionamentos que também são afetados, mas assim, a pessoa fica muito mal, porque a maioria fica com depressão depois disso tudo, e a inclusive, tem ideação, né, tem ideação, Tá, pensa em tirar a vida. Tá. E a gente precisa falar disso, Sim, né? Tem que tirar muito desse lugar, né, de tabu e trazer o quão grave é para a saúde mental o jogo de azar. Porque é muito louco, assim, é o que você falou. A gente tá vendo entrar na cultura popular através da música, através no carnaval tinha a fantasia que tinha o nome de uma Beth. Fiquei assim, gente, o nome da fantasia era a escola de samba. Eu perdi. Que eu vi uma escola de samba que estava sendo patrocinada pela Beth. E aí uma das alas tinha. a ala tinha a ver, sabe? Não acredito. Tipo assim, né? Se fosse ala, o tigre selvagem, sabe assim, você entendeu? Tinha a ver o nome da ala com o negócio. E a gente tá vendo entrar. E é brega também, né? Não, tá entrando na cultura popular, só que ao mesmo tempo todo mundo tá cantando a música, mas condenando muito. Então, a pessoa que você falou, tá com muita dependência, ela sabe que se ela contar, gente, vocês acreditam que eu tô aqui, tô com dependência e tal? Ela sabe que as pessoas vão julgar. Então, por um lado, elas estão achando pop, por outro lado, exatamente. A ideia que as pessoas têm pra quem tá jogando muito tem muito uma questão moral envolvida no jogador, né? De que ele como eu posso dizer? É só você ver comentário de Instagram, de qualquer coisa relacionada. As pessoas, jogou porque... Muito jogador, mas podia não ter jogado. Era só não ter jogado, você não tem controle sobre você mesmo, você não tem força de vontade pra mudar. Qualquer coisa negativa é assustador. E aquela internalização da culpa, a pessoa se sente um lixo, né? Ela começa a achar que a culpa é dela. Principalmente quando a gente percebe que as casas de apostas, elas estão isentas, né? Qual é o trabalho delas ali em relação ao jogador, à saúde mental do jogador? É falar, jogue com responsabilidade. O que é jogar com responsabilidade, gente? Tipo eu com sal na pipoca. Vocês com sal na pipoca. Ali eles Só não alguém tem que estavam me falar deixando. que quer jogar com responsabilidade. Entendeu? Qual é a medida que acerta, Lá né? eles não deixaram você colocar o sal na pipoca. É meio isso que a Beth tinha que fazer. Então, olha assim, você tá tendo um problema, não vai brincar. É meio, enfim, né? Tipo assim, a responsabilidade é sua. Exatamente. A responsabilidade de quem?
Exato. Porque se eu sei o que é bom pra você, eu vou te dizer o que é responsabilidade. Você perdeu 10 mil reais, bloqueia, trava a conta. Eu tive nunca mais acesso a uma entra. pesquisa que eu não posso dizer onde, como e quando, etc., que estava avaliando com que as pessoas gastavam dinheiro. Então, assim, você precisa pagar suas contas, você precisa comer. O que sobrava de dinheiro? Comprava uma roupa, lazer, cinema. Tá afetando drasticamente shows, cinema, teatro, cultura. Então, o que era de lazer, de trazer alguma coisa pra você, tá sendo afetado. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha, eu gastei nesse joguinho. Compra de roupas também. Eu sei, essa pesquisa é da Sociedade Brasileira de Não, varejo, porque foi uma pessoa ou não? privada, uma empresa Ah, tá. privada. Mas deve Mas ter de qualquer feito. forma, Tem existe. estudo que já eles que têm- já mostra isso. É uma Eles falam, pena, porque inclusive- muda a economia, muda tudo, né? O alimento, as pessoas estão deixando de gastar com comida. Restaurantes, bares. É verdade. Compra de mercado. Compra de mercado, não Você precisa tem- ir longe. Ou até medicamento. Aham. Não tem dinheiro, dá mais Imagina a pessoa que, de repente, vamos imaginar o cenário. Tem diabetes Aham. e ela Exato. precisa, né? De uma medicação. Tudo bem que essa tem disponível. Tem, mas às vezes você Enfim, precisa qualquer doença que a eventualmente pessoa pegar, porque a precisa. distribuição também não é lá aquelas coisas, mas é ótima, é tudo pra gente, salvem o SUS. Mas muitas vezes a gente tem problemas na distribuição, então você precisa, é uma coisa pra sua vida, e às vezes a pessoa às vezes é deixa grave. pra fazer... A gente Isso- tem relatos. Desculpa, vai. por Eu favor. só queria colocar uma Não, coisa por que, favor, quando vai a lá. gente fala sobre a questão moral, isso gera uma bola de neve, que é aquilo que a Bruna estava colocando. Como é que a pessoa vai chegar? Ela demora pra vir, então aquilo já arruinou a vida dela de tal maneira que já, sabe, fez um estrago muito profundo. E aí ela tá com vergonha de contar pras pessoas porque ela sabe que ela vai ser julgada. Aham. Então olha o problema, como vai... A gente julga a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente faz ela querer fazer. E a gente faz isso com muitas coisas. E aí, nesse caso, a gente tá gerando um problema ainda maior, porque a pessoa esconde e ela só vai trazer a hora que o problema já não tem mais, ela já não consegue mais. Resolver. E aí ela só vai ter um olhar mais empático aonde? No final ali com o profissional da saúde mental, né? Que Verdade. espera-se que tenha esse olhar empático, né? E que acolha aquela pessoa que finalmente procurou por ajuda. Decidiu. É. A gente tem casos da audiência. Aqui, obviamente, não precisamos avaliar e tratar, às vezes não vai dar pra. Mas às vezes pode ser também um relato. Vocês vão entender. Oi, donos da minha. Falou. Não falou igual nada. Eu não queria dizer que às vezes tem casos que A gente entendeu, a gente entendeu, a gente vai entendeu. analisar. São exemplos do que Não vai está fazer nenhum acontecendo tratamento que. Exatamente, foi isso. Tipo esse caso aqui. Ele não queria falar fofocar por causa das psicólogas. A gente só vai. Tá acontecendo. Remédio da né? profissão. Chatão, né? O papel do profissional, Não, a gente mas é- acolhe. Os fofocar- amigos zoam, a gente acolhe. Fofocar é bagulho importante chatão. também. Fora daqui a gente gosta de fofoca. Bom, a gente é psicóloga, é só fofoca sigilosa pra Se gente. for pra falar, definir a nossa profissão sem dizer o que é ouvir fofoca o Ouvir dia fofoca inteiro. Fofoca sigilosa. E eu gosto do Sigilosa, cliente que é chega isso. falando, tem uma fofoca nova, eu amo. É tipo isso. Eu esperei a semana inteira. Pra saber o que contar. aconteceu. Mas a gente fofocar isso aqui é importante porque a gente tá mostrando o que tá acontecendo. Então vale por isso. Oi, donos da minha Beth, tudo bem? Não tem uma. Nada Não bem. começa, não. Deixa eu contar uma história que vivi no trabalho. Conheci a Maria de Fátima por lá. Desde o começo ela parecia bem desconfiada. Como eu era estagiário, quase não falava com ela. Mas depois que fui efetivado, passei a trabalhar mais perto e percebi que ela sempre andava com um caderninho. Achei estranho, mas não dei muita bola. Até que eu vi umas histórias esquisitas. Ela pedia dinheiro emprestado para várias pessoas. Tinha um esquema, por exemplo, pedia 50 pro Samir e 30 pra Marina. Aí com os 50 do Samir, pagava os 30 da Marina e ficava com 20 para jogar. Com o tempo, descobrimos que aquele era o que era aquele caderninho, um registro de todas as dívidas dela. Ela deixou aberto um dia, a curiosidade falou mais alto. Tava tudo anotado, até o valor que dava para um agiota, e era muito alto. No fim, depois de pedir muito dinheiro dentro da empresa, ela foi demitida. Detalhe, para pagar o agiota, ela teve que vender a casa e voltar a morar com a mãe. O mais tenso era que o marido não sabia de nada. Ela só contou quando já não tinha mais o que fazer. Gente, É nesse nível, que gente. loucura. É daí para pior às pra vezes, pior, né? exato. Ela perdeu o emprego por conta disso. Para pensar, perdeu a renda que ela Emprego, tinha. perdeu a casa, teve que morar com um familiar. Provavelmente perdeu muito do alto amor dela também, que isso é uma coisa que vai acontecendo, vai minando a pessoa, né? Sim. Pra ela ter isso anotado, imagina o quanto que ela não ficava raciocinando. Olha a inteligência dessa mulher. Pra Ponto um, vamos anotar, lá. né?
olha que inteligente que ela usou a favor do jogo. O esquema entendeu? de pirâmide que ela montou. Cara, ela foi genial, né? Mas, sabe? Então isso vai mitigando, assim, o auto-amor da pessoa, a autoestima dela. Ela vai se vendo entrando, assim, mesmo que ela trabalhou tanto pra conseguir articular esse processo todo, ela se deu mal ainda assim. Exatamente. E é o que falou no caso, chega no ponto de quando ela conta, fala assim, tô jogando, tá, quero ajudar. Ixi, mas agora já o valor tá alto, Sim. tem agiota envolvido, Sim, tem porque nananã, tem o nananã. O que a gente percebe no jogador é o quanto que ele vai buscando maneiras realmente para encobrir o que está acontecendo, né? Por isso que a gente chama de dependência oculta, né? Porque a pessoa tem uma habilidade, né? Para manter aquele comportamento de encobrir, que quando a gente vai ver, realmente, o caso está muito sério. E aí Tá com vergonha. Exato, por isso que envolve familiar também. O nosso trabalho precisa ter auxílio de mais, além da pessoa, né? Para que ela realmente se fortaleça. Sim. Né? Meu sobrinho de 15 anos sempre adorou muito esportes, futebol, basquete, acompanhando vários programas, influencers. Até então, tudo ok. Eis que um dia descobrimos que ele estava apostando porque ele pediu dinheiro emprestado para o namorado da minha sobrinha. Em resumo, ele estava devendo dinheiro para 2 amigos da escola, para quem também tinha pedido dinheiro emprestado para apostar. Só que ele perdeu. E para tentar recuperar o prejuízo e conseguir pagar a todos, queria apostar novamente. 15 anos, tá, gente? Foi um choque pra gente isso tudo, porque ele é um menino incrível, nós somos presentes, mas o mundo de pessoas que ele seguia só falava disso. Ó, aí os menores de idade nas redes sociais. Sim. Mas o mundo de pessoas que ele seguia só falava disso. E a gente sempre acha que não vai acontecer perto da gente. Depois do susto, minha irmã passou a fiscalizar mais o celular dele, fez deixar de seguir um monte de gente, controlamos cada real que damos e com muita conversa e paciência, nunca mais aconteceu nenhum episódio. Essa história tem um pouco mais de 1 ano. Certíssima. Eu achei importantíssima a maneira como ela foi lidando com a situação. Sim. É exatamente o que a gente precisa trabalhar com os adolescentes. A gente até brinca, né? Que é emprestar o nosso cérebro para eles, né? Que estão com o cérebro de informação. A gente sabe, né? Ou espera-se que sabe, né? A gente tem mais habilidade de autocontrole, que talvez aquele adolescente não tem. Então, essas restrições foram super importantes para ele. E que legal que isso tudo foi feito com muito cuidado, né? Sim. E entendendo ele, né? Tendo empatia Não pelo... julgando, porque é o mundo dele. Exatamente, A gente percebe o mas tendo uma postura muito assertiva. Firme. O não julgamento, olha a função que isso tem. Porque se ele contasse pra família, a família brigasse, não é que ele ia parar de jogar. Ele ia esconder da família Ele que ia ele tá parar jogando. de falar que tá jogando. Entende? Para de A falar. gente puniu o relato, não o comportamento. Entende? Então, e sabe uma coisa que não sai da minha cabeça, gente? É assim, uma das coisas que fazem a pessoa continuar ali é ela achar que ela quase ganhou. Entende? Então ela tá lá tentando recuperar o dinheiro, mas ela tem a esperança de que ela vai ganhar. Os caras, eles trabalham com a esperança. Eles pegaram essa coisa que é tão forte Que é pra triste, gente. né? Você pensar bem. É muito triste, né? Agora vai, né? Agora Não, a próxima, e eu vou pagar tudo, Porque as porque eu vou pessoas ganhar uma precisam, bolada. todo mundo precisa de dinheiro, né? Exatamente. Tá tudo sob controle. E existe muito essa ideia de que tá tudo sob controle. O caderno ali tô era controlando. É uma forma de exato. eu controlar. estou controlando a situação, tá tudo certo. E isso é importante colocar porque eu vejo comentários, não tem jeito, né? Eu fico olhando pra ver como que as Claro. pessoas estão entendendo Tratando, sobre né, isso. entendendo sobre isso. E o que muitos jogadores falam eu tenho controle sobre a situação, mas Claro. será que tem mesmo? O que Será que tem mesmo ou você tá se convencendo porque você tem algumas estratégias ali pra manter a situação, né, como está? Né, pra encobrir as dívidas, pra falar, não, tá tudo certo. Pra todo tipo de compulsão, tá? A gente cria esse tipo de estratégia porque a gente não quer entrar em contato com o que é difícil. Então, assim, é difícil assumir que você tá tendo um problema. Às vezes perceber também. Exato. Então, a percepção também é moldada por isso. A gente foge, assim... Entendi. O nosso corpo responde a coisa esquisita e a gente já não quer entrar em contato. Então, é como se fosse subconsciente. Tá? Tem muitas aspas aqui. Mas tem uma coisa que você colocou que eu queria trazer, que você tem, depois do momento que a pessoa está tentando recuperar o que ela perdeu, ela tem um comportamento que começa a acontecer, que é dela tentar ser, assim, inovar, inusitada, sabe? Assim, ela tenta apostar em coisas muito, assim,
Tem uma palavra pra isso, mas é tipo, assim, a probabilidade de ganhar aquilo é muito baixa. Por isso, se ela ganhar, ela vai ganhar muito dinheiro. Sim. E aí ela começa a buscar por eu só preciso ganhar uma vez. E aí ela vou fala, jogar várias vezes que a hora que eu ganhar, eu ganho. E aí você imagina a cabeça da pessoa, não, que hoje eu tô com sorte. Não, mas eu acho que hoje isso tá dizendo que eu preciso realmente arriscar, eu preciso ser mais arrojado. Olha só como o discurso da meritocracia vai alimentando a cabeça da pessoa. Então essa criança tava lá jogando, provavelmente sob controle de tudo isso. Sim. Né? Sim. Imagina a sensação no corpo desse menino. E como você falou, as crianças e adolescentes, a gente precisa de contorno na vida, precisa de ordem, de organização, você precisa dizer até onde vai, até onde não vai, sabe? Precisa, sei lá, um exemplo, minha filha de 6 anos gosta de telas, como todas as crianças do planeta. Eu não posso deixar ela ficar ali na tela o dia inteiro. Ela gosta de videogame, ela pode jogar sábado. Uma vez por semana ela pode jogar, senão ela vai ficar jogando pra sempre. E ela só sabe que gosta, mas ela não sabe o que isso pode levar. Quem sabe é você. Então ela precisa, tipo, olha, tá aqui, você pode até aqui. Ou então você não pode. Tem gente que admiro muito, assim, não, nem uma tela. Acho maravilhoso. Mas dentro do possível, você pode até aqui. Sabe? Que é uma coisa muito louca de quando você começa a fazer terapia, que é o momento que você começa a entender que é só você seu cérebro te controlando, se julgando, que você consegue se ver por fora, né? Exato. Você fala assim, putz, eu faço isso aqui por causa disso aqui, não fui na academia por causa disso, outro. Você começa a perceber como é que você mesmo se engana. Como Imagina que o seu comportamento está sendo controlado, muitas vezes pelo que você sente. E aí a gente aprende a lidar com as nossas sensações de várias maneiras. E aí, muitas vezes... Uma outra coisa que eu queria tomar é a coisa da família. Vocês estavam perguntando, né? Como que as pessoas podem ajudar? Então, esse cuidado que você teve com a sua filha, né? De mostrar pra ela que ela não pode ter acesso àquilo, eu aposto que... Não sei se a sua filha já fez isso, mas é muito comum um adolescente virar e falar, mas eu te odeio. Você não me deixa fazer nada. Ai, porque eu não posso nem brincar, porque todos os meus amigos fazem. Então, gera uma revolta ali, né? Que é uma coisa que a gente precisa também entender que é uma consequência de você estar, às vezes, dando um limite, e a pessoa vai reagir dessa maneira, mas isso não significa que isso é ruim pra ela. Ou que ela não vai obedecer. Exato, significa que ela tá tendo uma reação muito forte àquele estímulo, aquilo tá controlando muito ela, então ela vai ter uma reação muitas vezes de negar, de querer brigar com você, porque você é o portador das más notícias, você tá falando pra ela que ela não vai poder fazer, que aquilo não vai acontecer daquele jeito. Então, pensar que quando você tá ali ajudando um parente, ele tem esse tipo de reação, não é que ele te odeia de verdade, ele tá respondendo a um conflito muito intenso que ele tá vivendo. Sim. E eu acho que a gente falou aqui de como o familiar age, que a gente tinha falado mais cedo, você entende, mas é a pessoa que vai, isso aqui. Eu acho que, então, vocês vão poder falar melhor disso, obviamente, é muito separado se você descobre que o seu pai com 55 anos tá jogando, ou se o seu filho com 13 tá jogando, né? A abordagem tem que ser diferente. Acho que com adolescente você não pode ser tão... né, permissivo, de entendo, você jogou, mas você tem uma diferença aí na abordagem, você tem que ser um pouco mais controlador se você descobrir que é um filho, que é a pessoa que está se formando ainda. Se você pensar em desenvolvimento humano, sim, provavelmente ali você vai ter uma necessidade de um contorno maior que um adulto provavelmente é esperado que já tenha. Mas você também vai ter a forma como essas pessoas lidam com o conflito, lidam com figuras de autoridade. Então, você pode ter um senhor que vai ter muita dificuldade de aceitar, porque como assim que você tá falando isso pra mim? Eu já tenho idade, você tem que me respeitar. Mas você também pode ter um adolescente que vai falar, eu não vou fazer. E vai bater o pé e vai falar, não, você não manda em mim. Então, assim, isso depende muito da pessoa que você tá lidando. Por isso que você tem que ter muita, assim, olha pra pessoa. Porque às vezes é tão difícil entrar em contato que a gente não quer nem falar, a gente quer fingir que não existe. Olha pra aquilo. Se falar vai ser gatilho. Vai ser gatilho e tem que falar. É importante falar, exato. Não é algo do tipo, eu sei que tá jogando, tá dando problema, mas não vou falar porque vai ser um conflito. Exato. E aí, por fugir do conflito, a gente faz muito isso. Não quero entrar em contato porque isso é difícil. Vai ficar pior. Se você tá na dúvida, se alguém próximo de você tá passando por isso, pergunta. Você vai ver na cara da pessoa. Ela não tá esperando muitas vezes que você encare, né? Que você jogue, escancare isso. E isso já às vezes é o começo pra ela se dar conta de, ixi, pera, tem uma coisa errada aqui. Outro recurso que talvez possa ajudar é a pessoa compartilhar
alguém falando sobre isso, um profissional falando sobre isso, porque às vezes a pessoa não quer ouvir necessariamente do familiar, mas poxa, deixa eu ver. Bom, às vezes funciona, às vezes não. Às vezes a pessoa fala, não quero nem ver isso. Mas é uma possibilidade, se a pessoa se mostrar um tanto aberta, assim, compartilhar isso é importante. Que é o motivo deste programa. Vamos lá, eu tenho tudo era pra isso. Tudo era pra isso. Eu tenho uma amiga de infância, mais de 15 anos de amizade, tenho quase 30. Mulher muito bem instruída, inteligente, graduada, de opinião forte, vive na capital quase a vida toda. Não, vive na capital. Há algum tempo ela me mandou mensagem pedindo R$50 para fazer um exame. Emprestei na hora, pois, poxa, é uma amiga de infância que nunca tinha me pedido nem R$1. Não ativou nada nela, né? Poucos dias ela pediu uma segunda vez agora com o argumento de que precisava comprar um medicamento. Emprestei novamente, porém o que era R$50 foi aumentando de valor bem com a frequência dos pedidos. Sempre havia uma desculpa, sempre era urgente. Até que um dia ela me pediu uma quantia muito alta, superior a R$1.000, e eu falei que não tinha. Eu tinha, mas já estava incomodado com a situação, blá blá blá. Perguntei se estava tudo bem e ela me confessou que estava jogando há um tempo, mas tinha apostado o valor de aluguel e perdido nesses jogos de plataforma. Fiquei em choque. Chegou no nível da família descobrir, intervir, tirar o celular e avisar todos os contatos, pois ela tinha pedido não só para amigos próximos, mas para colegas e pessoas com as quais ela tinha pouco contato. Detalhe, é uma pessoa super fechada e reservada, então até essa ação é chocante para mim. Depois de intervenção familiar, terapia com psicólogo e medicação com acompanhamento psiquiátrico, ela está livre. Ótimo. Acho que é isso que fala muito aí. As pessoas sempre ficam chocadas. Ninguém vai achar que outra pessoa vai criar dependência e tal. Aí sempre parece que tem uma... mas ela é tão quietinha. Mas não é tem tão cara, assim. né? Não tem cara. Não vai ter cara. Julgamento, não, né? Não tem Exato. cara. Né? Tem um caso para ajudar, né? Temos aqui, ó, caso para ajudar. Se possível. Mas é de outra coisa. Não, é de aposta. Não sei, peraí, vamos ver. Me chamo Julie. Danta já tá, né? Tá bom. Tá, tem que estar Tá escrito aqui, aqui, trocar trocar nome. nome. Trocou ou não? Trocou, já foi. Me chamo Julie. Tenho uma prima de 33 anos, mãe de uma menina de 10, que desenvolveu um vício em jogos de apostas. Ela está desempregada, recebe Bolsa Família e sempre contou com o apoio da família. Descobrimos o vício quando ela começou a comemorar ganhos e postar fotos de refeições que não condiziam com a sua realidade financeira, dizendo que foi o tigrinho quem pagou. Mesmo após conversas e tentativas de ajuda, ela continuou jogando. Usava o cartão de crédito de uma tia para compras essenciais e o marido ficava responsável por pagar. Ao reunirmos a família, descobrimos uma dívida de aproximadamente R$40 mil, gerada por empréstimos e uso de cartões de terceiros. Também montamos um pequeno negócio para ela, mas os lucros acabaram sendo usados para jogos. Tentamos encaminhá-la para atendimento psicológico e psiquiátrico, pois ela apresenta sinais de depressão. Mas ela sempre evita as consultas. Recentemente disse ter sido desligada do Bolsa Família, mas descobrimos que ela continuava recebendo e usando benefícios só para apostar. Também soubemos que o marido repassava pequenas quantias para que ela continuasse jogando. Quando ganham, gastam em lanches e bebidas. Quando perdem, ele a critica. A família está tentando entender como agir para ajudá-la, mas a situação tem se tornado cada vez mais difícil. PS, escuto vocês... A gente fala PlayStation aqui. E escuto vocês desde o episódio 1 no SoundCloud. Adoro o 11 e abraços. 11 anos quase. Caramba. Como ajudar essa ajudar mulher? Quem nesse caso, né? Porque tem um marido também que não tá ajudando em nada. Exato. Que tá sendo financiador, no caso. Que acha bom, né? A hora que ganha, Lanchão ali, patrocinada pelo Tigre, que na verdade é por ele. Foi ele que pagou no ele Tigre. Tá pagando. E você vê como é perverso isso? É muito perverso. Gente, Ele tá incentivando ela a continuar jogando. A plataforma tá incentivando ela a ficar ali, supostamente ela tá ganhando do Tigrinho. Não tá ganhando nada do Tigrinho, não. É tudo dela que ela já pagou. Tem R$40 mil em dívida e acha que tá ganhando. Quantos lanches você não faz? Anos de lanche. E aí, vamos lá. Quando a gente tá pensando em raciocínio clínico, como é que funciona? Essa pessoa chegou lá no consultório e ela contou essa história. Mais ou menos isso vocês precisam aqui, né? Tipo, de uma ajuda. Pode ser. Primeira coisa que me chamaria a atenção é pra que ela tá usando dinheiro. Que aí a gente já começa a pensar qual é a possível função desse comportamento. Então, ela tá usando pra quê? Pra lanche. O que esse lanche significa pra essa pessoa? Ela não tem acesso a lanche, ela não pode comprar esse lanche com o dinheiro dela, por que ela tem que comprar com o dinheiro do Tigrinho?
O que isso faz ela sentir no momento em que ela tá ali e ela posta aquela foto, porque ela tá compartilhando, ela nem tem vergonha disso, entendeu? Então eu já começaria meio que por aí. Mostrando um status novo de vida, de vitória. Então, pode ser isso, pode ser que ela esteja querendo mostrar para as pessoas que ela é sortuda, que olha lá como funcionou para mim, tá vendo como eu arrisquei e eu consegui. Então tem muita coisa que pode estar sob controle. Você acha especial. Entende? Aquilo que vocês perguntaram, como é que faz? Olha aí. Olha esse caso, o tanto de possibilidade que abre só com esse... Cada pessoa é uma pessoa. Com essa pergunta. Então, pra que ela tá usando o dinheiro? E aqui eu tô pegando um caminho. Existem milhares, tá? Eu pensei, além disso, né, no individual, eu pensei o quanto que vai envolver a família novamente. E talvez seja até o primeiro passo, né? Porque não existe ali a motivação dela para ir para terapia, né, para fazer o tratamento. Então, a conversa talvez viria primeiro com o marido, né, para mostrar o que está acontecendo de fato, qual é o problema, né, e que ele entenda a importância da constância, né. Você é a favor ou não, né, em relação a isso que está acontecendo, né, e trabalhar para que ele entendendo, né, que se trata de uma dependência, que é um transtorno mental, ele também ser uma rede de apoio para que ela seja convencida a fazer tratamento. Tem que ver um monte de coisa. O quanto ele gosta dela também é importante, né? É verdade. Porque... que se eu dane. entendi o que você quis dizer. Exato. Pode ser uma questão também. Exato. Lá, né? Eu tô aproveitando aí, ela Ou é um então caso perdido mesmo. Acabou. Pensar quais são as outras pessoas que fazem parte da rede de apoio, né? Que Aham. poderiam ajudá-lo. Que estão sendo afetadas por isso também. A pessoa que mandou esse relato provavelmente seria alguém legal da gente entrevistar. Porque aí você senta com essas pessoas, chama elas individualmente, e aí, o que tá rolando? E aí você vai tendo um panorama da pessoa, né? Sim. Então você fala com um, fala com o outro, cada um tem uma percepção da pessoa e do que tá acontecendo. Você junta tudo isso, tipo num dossiê, e aí você começa a ter uma ideia de como que aquela pessoa é vista pelos outros, como provavelmente ela se comporta, o que provavelmente pode estar acontecendo. Então, é isso, sentar com os familiares. Vocês percebem que são dois caminhos aqui, né? Tanto com a pessoa quanto com a rede que tá em volta. Se você não consegue acessar a pessoa, vai acessar quem tá ali chegando em você. Quem procurou, porque essa pessoa também tá em sofrimento. Sim. A pessoa pra mandar esse relato, né, ela tá E às preocupada. vezes é pactado, né? Se é um filho, se é um marido, se é a prima, se mora na mesma casa. Você tem crianças que dão dinheiro pros pais. Eu já vi relatos de, assim, Nossa. de criança ali que ganham dinheiro da avó e a mãe pede pra usar. Ou usa criança pra pedir dinheiro. Nossa. Só tem um ponto que é importante que o paciente, né, fique consciente desse contato que a gente vai ter com a rede de apoio, né? Ele precisa saber que a gente Precisa saber que você tá conversando não é escondido, né? Não é uma coisa do tipo, vamos combinar uma coisa, sabe? Não é. Não, mas não conta, Porque pra fulana. Porque a terapia, a ideia é trabalhar a autonomia da pessoa. Exato. Se a gente faz isso, a gente Não se distancia desse A objetivo. pessoa começa a ficar noiada, assim. E acabou o tratamento. Psicológico, porque, com quem que ela já falou, com quem já tá sabendo, sabe? Então tem que ter consciência e autorização, né? Da pessoa pra fazer esse trabalho. Qualquer trabalho, tá, gente, que envolva falar com outras pessoas aí, a gente sempre vai avisar você. Não, seu psicólogo não fica lá pipipipopopó com outras pessoas. Não, isso não existe. Até porque o tratamento não vai funcionar por esse caminho. Porque o tratamento não é pra rede de apoio. A rede de apoio vai fortalecer aí o tratamento, mas Assim, pra pessoa que tá jogando. Pra pessoa assim, que tá jogando. Um elemento muito importante de pensar também, assim, que você que tá lá procurando, pensando, puta, vou começar esse processo. Vai ser difícil. Não espere que você vai começar e aí de repente, nossa, olha só como tudo tá... Não, vai ser difícil pra caramba. Porque é justamente por isso que você tá preso numa onda, né, que você fica levando caldo. Porque é difícil mesmo. Então você vai passar por momentos que você vai se sentir muito mal. Você vai ter que... Tem uma colega que ela fala que você tem que pegar a toalhinha da humilhação, entendeu? Você vai se enxugar na toalhinha da humilhação e vai entender que você tá com um problema e você precisa passar por essa parte difícil pra você conseguir sair disso. Então, não é também achar que procurou o tratamento vai ser tudo mil maravilhas, nossa, agora o problema vai estar resolvido. Você precisa saber que vai ser difícil, vai precisar de uma ação ativa, a gente fala. A pessoa vai precisar se implicar no processo. Então, não é só querer parar, é fazer ações para parar. Claro. Olha, a gente tentou cobrir a maioria dos problemas e das questões, das variáveis. A aposta incerta é um jeito de você entrar em contato com a Gabriela e com a Bruna, obviamente. Mas mostrar esse programa para alguém também pode ser um jeito de ajudar, porque as duas estão falando
com especialistas. E a gente pode fazer no final desse aqui, como é um Wanda tradicional também, não tradicional, a gente pode pegar esse último episódio e fazer um Meryl, que é um quadro que a gente tem aqui. Chama Meryl por causa da Meryl Streep, porque é coisa legal, ela não erra nunca, faz até o Batman, ela tá bem. Então, pra gente dar uma dica. E aí não precisa ser necessariamente, obviamente, dica a ver com o assunto. Pode ser, tá liberado, mas são dicas que a gente pode dar um livro que você tá lendo, um filme que você viu, ou também dicas específicas sobre isso. Né? Minha dica é de cultura pop, vocês querem começar? Começa, dica. É estranho falar disso agora, né? Depois de ter falado tanta coisa séria. Mas eu fui no cinema ver o novo Missão Impossível e eu adorei. Eu tô indicando aí pra vocês irem ver, porque o que eu gosto, não só porque é um filme de ação bom, e eu gosto muito de James Bond também, né? Segue nessa mesma linha. Ele é invencível, ele é herói, ele faz, nossa, como é que o cara tá nesse helicóptero? Eu adoro, e a pipoca é da melhor qualidade mesmo quando você vai ver filme assim. E eu gosto também do fato de Tom Cruise ser um louco por cinema e por sala de cinema. Ele tá fazendo toda a divulgação desse filme, comendo pipoca, indo nas salas de cinema. É a pessoa que mais gosta de cinema que existe. Ele gosta da experiência de ir no cinema, e eu sei o quanto isso é importante pra mim também. E eu fiquei muito apavorado. Será que na pandemia vai acabar com o cinema? Ninguém vai mais. A chegada dos streamings. Então, e eu fazia tempo que eu não ia no IMAX, porque é longe. Não tem muita sala de IMAX no São Paulo, isso é um erro. E aí eu fui pra ver. Pra ver ação, e fazia ação, né? 5 meses que eu não ia no IMAX. Isso é muito tempo pra mim, que vou muito no cinema. E aí eu sentei pra ver o filme no IMAX. Quando começou o filme, eu arrepiei inteiro, porque, caramba, é isso. Aquela telona, e efeito especial, lindo. E barulho. Exatamente. Isso é uma estimulação de altíssima intensidade. Sim. E olha só que legal, você conseguiu isso indo numa sala. Claro, ou envolve toda uma questão econômica. Não vamos entrar aqui, vamos fingir que a gente não é caro, exatamente. Mas você foi lá, você procurou, entendeu? Olha o baque, você tá na tela. No último que eu vi tinha o King Kong no centro da Terra. Eu fiquei, tinha tanto plot que chegou uma hora que eu não sabia mais. E é ficção, mas tá muito ótimo. Legal, assim. E você fica lá e acaba ali, vai acaba ali, você não tem mil problemas. Você não tem um pensamento dentro da sala também, né? Por isso o cinema é bom por isso. Se você desliga, muitas pessoas não desligam, mas é importante desligar o celular, parar, tá todo mundo na mesma sala escura vendo um filme e curtindo aquela experiência juntos. Isso pra mim é fascinante. E transformando isso em uma dica, gente, é muito importante nós termos momentos de fazer esse tipo de lazer, esse lazer que você não pensa em nada, que é pela coisa em si. Exatamente. Porque você precisa parar de pensar um pouco. A gente fica ali, a gente tá viciado em pensamento, né? A gente tem uma epidemia de ansiedade, então é pensar. Então, ir no cinema fazer isso é maravilhoso. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de cinema e de filme, de música, etc. Porque a mente faz... Você te leva para outro lugar. Isso traz importante. super qualidade de vida também, assim, em questão de saúde mental. Exato. Já que esse foi um Wanda... Like O'Clock, gente. Like O'Clock. Todo mundo passou, dá like no né? vídeo. Compartilhem esse Todo mundo tem que dar like nesse Peraí, vídeo. Peraí, eu vou te mandar o link depois, você dá like, Por não pode ser depois. Mas agora quem tá no chat aqui acompanhando a gente, dá like nessas Uma horas. pessoa comentou no chat, entrei só na hora do Like O'Clock, só pra dar like. Dê like, É importante like também. Vê o programa depois, então. Já que a gente tava falando no Wanda sobre saúde, gente, vacinação da gripe. Está bombando. Não peguei gripe, já tem um século que eu não fico gripada. Ano passado Quanto tempo, hein, Maria? Já tem ano passado eu fui a pessoa que tomou 3 vezes antibiótico. Eu fiquei só me lascando ano passado. Aí eu tomei a vacina contra a gripe em agosto. Eu nem esperei dar um ano, porque agora mudou o tipo de vacina. Eu fui no posto, conversei lá, eles falaram que podia tomar antes de agosto. Já tomei ontem. Quero ficar mais um ano sem nenhum antibiótico, sem nada, com imunidade. Então vão se vacinar. Tem um monte de vacina gratuita também, quem não tomou pra tétano, enfim, tem várias coisas no SUS que você pode ir lá aproveitar. Então vai se vacinar. E é de graça, a gente chega e fala assim, e qual que é a vacina do dia? Chega no SUS assim, Me dá. chega na Preenche minha bancada. cartelinha, Chega por na favor. bancada assim, fala assim, e qual é a vacina que tá tendo? O que você tá tendo pra hoje? Maria, qual é a vacina? Essa aí, acho que eu não tomei ainda não. Deixa eu ver aqui, ó. Levei todo mundo de casa pra Viciados tomar. em vacina. Viciados em vacina, gente. Odeio, não quero ficar doente mais. Odeio tomar antibiótico. Existe isso e é de graça. De graça, cheguei, tomei, tô aqui, ó. E a gente tem que mostrar que a gente tá fazendo uso disso. Pra continuar exato. tendo. Pra continuar tendo. Qual que é o seu Meryl? O meu eu tenho 2. Um vai ser o Instagram da Débora Bloch, que eu tô amando. O social media já dela é vou bom, procurar. né? Quem é ou essa gay, ou não gay, mas Não, que tá tem fazendo. não pode não ser gay, tem que ser. Que tá fazendo o Instagram dela. E é o post dela, eu amo o cabelo dela assim, hoje o viado arrasou. Ela com o topetão assim, ó.
Tá postando. Quem está fazendo, você está Eu de amo. parabéns. Tem um comentário nesse post assim, Queen, embaixo, quem? Como assim quem? É a Quem? Débora Eu Bloch lembro, que fala o aqui. meme, né? E acontece tudo muito. Eu amo. E o outro vai para um doc que eu acho que é o que ganhou Oscar, o documentário curta, média, quer dizer, metragem, que tá na Netflix, chama Cela de Costura, que é a história dos presos que estão lá numa cadeia nos Estados Unidos, que eles costuram, fazem colchas para crianças de orfanato. E aí é muito legal, ele tem acho que meia hora só que a história desses caras que estão lá e tal, e é interessante você ver a perspectiva deles e tudo, porque é isso, são pessoas que estão às vezes ali pro resto da vida. O documentário não entra na seara de por que eles estão lá, o que aconteceu, mas são pessoas que estão ali, e é essa coisa de dar humanidade pra eles e mostrar. E você vê uns caras enormes assim, fazendo coxa, sabe, desenhando assim, não sei o que, eu vou pôr umas borboletinhas aqui, não sei o que. Muito legal. O Samir, eu gosto do Samir porque ele vejo todos os vai do documentários. podcast do Sérgio Malandro até os documentários, assim, tudo cult. Coisa de polvo. Professor Polvo, Amo, tudo de polvo ele vê. Vou isso. assistir, Samir. Muito divertido. Vocês querem fazer? Fica. Querem contar alguma coisa? Vocês estão lendo alguma coisa? Eu Conta. assisti esse final de semana a Central do Brasil, só agora. Sério? Gente. Assistiu o quê? Eu não entendi. Central do Brasil. A Central do Brasil? Ai, gente, É? que filme ótimo. Ai, porque que eu não lindo tinha que é, assistido né? antes. Como que fugiu de spoiler? Pois é, né? Emocionante. Tava trabalhando, É. estudando, mas enfim. E eu lembrei agora, né, de um livro que foi feito por um ex-jogador, enfim, jogador, né, que foi atendido no ambulatório e tudo mais, que é Compulsivo Eu, e ele fala sobre a experiência dele com o jogo e como que foi todo o processo de tratamento. Então, Ai, que legal. ó, eu tô indicando, veja se tem aí. Eu tô vendo isso pra você mesmo. É o livro de quem? Eu vou achar. Compulsivo Eu. Compulsivo Eu, de Wilson Jesus Ele Tomás mesmo. Dutra. É esse. Ilusão ou realidade? Compulsivo Eu, tem colaboradores no livro, o livro que inspirou o documentário Aperte o Play da Globo News. Olha. Legal. Importante, Muito bom. né? Isso de se reconhecer, de ver a história de outras pessoas, né? Muito Exatamente. importante. Central do Brasil me marcou porque eu vi no cinema, não vou esquecer que eu lembro o cinema que eu fui na época que eu fui, quando eu morava no Rio, um cinema no Largo do Machado, acho que cinema São Luís, se eu não me engano, eu fui ver o filme pela primeira vez. E era a grande retomada do cinema nacional, né? Um cinema novo, tinha bastante coisa, tinha quadrilho, tinha um monte de coisa. Eu lembro que foi o filme que eu saí com a camisa encharcada aqui, ó, de tanto que eu chorei naquele final. Lindo. É lindo demais, né? É muito bonito. E tem um humor bom, né? Sim. Da Fernanda sim. Torres com a, É tão sensível, com a Marília né? Pera. Aquela relação. Aquela batida no telefone, que eu morri de rir, né? É muito bonito e muito delicado também. Sim. Salvem o cinema brasileiro Oxe, também, com certeza. que é maravilhoso. Sim. Gosto de jogar o nome do ator. Eu adoro o Irandi. Joga lá, Irandi. Assiste Irandi é bom, tudo né? que tem, assim. Maravilhoso, Meu date Irandi. comigo mesmo é esse. Assistir filme nacional. Eu tenho uma recomendação de um livro que eu li recentemente, mas eu acompanho a autora há algum tempo. Ela é uma nutricionista formada ali pela USP, eu não sei hoje, mas acredito que ela ainda deva trabalhar muito com isso. Ela chama Neide Rigo. É uma mulher maravilhosa, eu recomendo também seguir a página dela. Eu acho que ela não tem um social media e é ela mesma que faz. Neide Rigo. Neide Rigo. Neide isso. Rigo. E ela pensa a alimentação de uma maneira não convencional. Então, o livro se chama Comida Comum. Tá. É bem bonita a capa, assim, tem toda uma questão orgânica, sabe? E eu acho muito interessante a maneira como ela pensa a alimentação de uma forma não convencional, que quando a gente está pensando aqui, fazendo um link, né, com o tema, a alimentação é um grande tema de compulsão, é um grande fator de compulsão, a gente tem muito isso, é um dos que a gente tá mais aí na boca, você pensa, né? Então, ela vai pensar a alimentação de um jeito que ele é mais leve e que é uma maneira de que, assim, a gente está muito acostumado a só ir seguindo e fazendo escolhas com o que está no mercado. E ela faz você pensar sobre como que aquele alimento chegou até ali.
como que era esse alimento, como esse alimento era feito antes. Então você tem uma outra recomendação também de alguém que eu amo, que é a Rita Lobo, que ela promove ali o Panelinha, que acho que deve ter ganhado 200% a mais de visualizações na época da quarentena, né? Ela já gravou com a gente aqui. Quando eu comecei, foi a pessoa que eu comecei a cozinhar na vida. Antes dela eu não cozinhava nada. E eu amo, peguei o livro dela e foi quando eu comecei. E a ideia é genial, porque aí casa os dois, né? Que é pensar a alimentação de um jeito diferente, que não é você ir lá no mercado pegar um creme de leite, pegar um negócio ultraprocessado e fazer a sua receita, que também dá e também é justo e tem muitas pessoas que só vão ter acesso a isso. Sim. Mas a gente pode fazer escolhas melhores. Então elas vão ajudar a gente a pensar nessas escolhas melhores, que é isso, é pela nossa saúde. E às vezes até mais baratas as escolhas também. Exatamente. E que às vezes no longo prazo isso vai te trazer um grande benefício. Isso influencia a gente tanto fisiologicamente, assim, pensando na saúde, né, que a gente tem aí de ficar doente, que é o que você falou. Eu não fico doente, provavelmente você se alimenta muito bem. Isso faz parte da sua rotina, né? Então, e a nossa população não tem acesso a essa informação. Ela vai no mercado e ela pega o que é mais barato, né? Então, às vezes é o que dá para ela acessar, mas às vezes é um jeito de você expandir esse pensamento. Como é que eu consigo fazer uma escolha melhor para mim, pensando na minha saúde, pensando no longo prazo, enfim, para também não cair nessas armadilhas do ultraprocessado, né? Então, eu acho maravilhoso esse livro. Ótimo. Comida Comum, da Neide Rigo. Isso. A Neide Rigo participou de alguns podcasts. Se eu não me engano, tem um... Eu não vou dizer... Não lembro qual é. O que eu ia falar? Putz, esqueci o que eu ia falar. Rita Lobo, quando veio no Wanda. Muito tempo atrás. Eu tava viajando. Eu falei, não! Você não tava nesse Eu não dia? estava no Rita Lobo. Foi Rita bom, Lobo precisa voltar no Wanda. Tão Isso perto, aí, tão gente. longe. Ou a Neide Rigo. Quero né? gravar numa cozinha com ela. Pra gente sair Com ela comendo. cozinhando ali de preferência. Chamem a Nath Finanças, já passou por aqui? Já. Finanças já também. Ótimo. Essa é uma pessoa Ela que é uma a gente pessoa amamos. que vale seguir, pessoal. Ela deve Nossa, ela estar ajuda com esse demais. assunto também. Ela deve estar louca, né? Pois é. Pensando- Recentemente, hoje eu acho que ela fez um post sobre, Foi? inclusive. Ela tem vou ver. vários daqueles desafios também, que é uma coisa legal, quando você tá pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro que tá sobrando na minha mão? Vai lá, entra lá, ela tem vários jeitos de você investir esse dinheiro. Economizar R$25 por mês, valores baixos, Isso, assim, que vai você começando. consegue ir guardando. Nossa, É verdade, ótimo. nessa epidemia de bens ela deve estar ouvindo cada coisa. Ela, né? e tá ativamente Ela tá assim, batendo. meu Deus do céu. Isso é importante. Né? É, que bom. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriela. A gente que agradeço. agradece. Gente. Você já sabe como Amei. entrar em contato. No Aposta Incerta é um jeito fácil de entrar em contato com elas. Adorei aqui a paciência, o didatismo, tudo, pra explicar pra gente o que tá A acontecendo. gente Muito que agradece. obrigada. Que Sim. bom que vocês abriram um espaço. Não é um assunto que vocês costumam trazer, né? Muito mais Sim. sobre a cultura pop. Eu achei ótimo que vocês abriram pra gente chegar a quem realmente pode estar envolvido com o jogo de azar, né? Porque geralmente a gente tá na nossa bolha falando só com profissionais da saúde, né? Então foi ótimo vocês Sim. fazerem E isso ajuda a difundir também, é isso. Precisamos de pessoas querendo ajudar, querendo trabalhar com isso. Então, procura a gente, vamos criar rede, vamos, né, se ajudar, porque tem muita demanda. Sim. Tem muita demanda. Você que é psicólogo, você que é de qualquer área, né, de qualquer competência que possa ajudar, Sim. manda DM lá, tenho certeza que muita gente quer Pode fazer participar propaganda disso. também? Pode fazer Pode, propaganda? se você quiser, se vocês A quiserem. gente, assim, não sei se vocês viram, mas no nosso Instagram, a gente que era o social media. A gente Como? começou agora, Improviso. assim, recentemente a gente contratou uma equipe pra ajudar a gente com isso, porque a gente Ah, entendeu que que legal. precisa, É. né? Sim. Assim, vai aumentando a demanda, você vai precisando especializar um pouco mais. Mas a gente tem aí no caminho um e-book, que é para ajudar também tanto os profissionais quanto os pacientes. E em breve a gente também está pensando aí em algumas aulas, porque a gente sabe que isso é o mais fácil, né, de ter acesso. Então ali uma E se aula... difunde também, né? Exato. Então, assim, aulas com direto ao assunto, sabe? Ali no ponto mesmo pra gente... É isso, a gente quer formar pessoas. A gente quer Não, formar mas vamos pessoas vender pra isso atender. direito. O e-book tá a caminho, já existe, dá pra comprar Ele já. ainda não Tá. dá. Mas segue lá, gente. Que Vem aí, vai- gente. Vem aí. Gente, projetinhos Então, não spoiler. lançaram ainda. Contei só pra vocês. Só pra, né, informar direito, ele já tá todo escritinho, a gente vai passar pela edição final, tá? Então vem aí. Ele existe. Porque Vem aí se o for É no publicado do gerúndio, jeito mas que a assim, gente- vai chegar no ponto final. Vem Porque e-book e nós vem não aulas. somos social media. Então a gente abriu lá o Canva, entendeu? Foi fazendo. Aí a gente não, vamos A deixar gente o tem negócio. conhecimento, agora sim. Então, pra ficar sabendo e aproveitar essas oportunidades que são maravilhosas, tem que seguir o Aposta Incerta, ficar de olho lá se você se interessa, obviamente. Exatamente. Claro. É isso, Muito gente. obrigada. Obrigada, Obrigado por ter gente. vindo com a Obrigada, gente. Gabriela. Obrigada, Bruna. Lembre desse programa, guardem. E passe Manda adiante pra pra alguém. quem importa, tá bom? E pra quem não também, pra já prevenir também, olha que legal que foi esse programa.
já se informa, pra até já ficar... Isso. Manda pros seus pais. Você tá preocupado? Meus pais estão muito quietos lá. Manda pra eles. Aquele amigo O que tá acontecendo no celular? Ainda mais no celular, não dá pra ver, né? Pra dar aquele sustão, tô te olhando. Aqui, ó. Vai não. Obrigada, gente. beijo. Até semana que vem. Até mais.